Oi, pessoal, começando por aqui mais um podcast, Juliana Rangel News. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do YouTube. Se você está por aqui, né, já se inscreveu, ativou o sininho. A gente fala todo dia isso, viu, gente? Porque é muito importante você fazer isso para que você seja comunicado, para que o YouTube entenda que é conteúdo bom que temos por aqui neste canal, né? Então é muito importante sua participação, tá bom? Também você que estiver aí pelos áudios, como o Spotify, ouvindo a gente de onde estiver, aproveite esse conteúdo, porque hoje o nosso entrevistado, o nosso bate-papo aqui é top, hein? Vou falar daqui a pouquinho. Quero agradecer a Caneca Itaúsa RP pela parceria com a gente aqui, com as nossas canecas personalizadas. E já vou apresentar o meu convidado. Ó, só tem 30 anos de dança, gente. Numa carreira que, segundo ele me confidenciou aqui, ó, ele nem queria tanto. As pessoas que escolheram pra ele, aí ele Sim. foi se descobrir na dança. Ainda bem que ele se descobriu na dança, viu? Porque, olha, dança pra caramba, meu. Ó, tem 30 anos de dança. Praticamente a gente tá falando todo esse período aí com Rod Hanna. Que, né, a gente tá falando aqui do Duda Costa. Duda, seja bem-vindo! Obrigado, Ju. Cara, a gente tem muita história pra contar de Muita, você, muita, né? E eu muita. fiquei super feliz Eu quando deu adorei o certo convite. de você participar com a gente. Além de dançarino, Rod Hanna, você Diga. dá aulas de Sim, dança, né? ritmos. Ritmos. Você foi cover do Michael Jackson. Sim, o apelido era até Duda Jackson. Duda Jackson! Ó, a gente resgatou várias imagens Sim, suas aqui, ó. oba! Vamos colocar na roda depois. Oba! Pô, vai Mas, rir. cara, eu queria que você começasse contando porque você foi morador de rua. Sim, sim, Então, assim, você gente. teve um processo antes de você se descobrir na sua carreira, não tão fácil da sua vida, né? Não, Como que foi isso pra você morar na rua? Por que que aconteceu isso? Você que é de Ribeirão Preto, né? Sua sim. família é toda Toda daqui. daqui. Tem uma mistura aí Sim, sim, europeia. E de bem índios, brasileira. negros, né? E por Sim. isso que é esse olho dele, viu, gente? Que é a primeira coisa que eu perguntei. Duda, e esse olho? Esse olho só não é bom no sol, viu? É, É né? horrível no sol quente. Você fica um pouco cego. Mas a família é uma mistura gigantesca, né? Do tipo mameluco, cafusos, europeus, tem italiano, tem português, tem alemão. Olha só. Então é uma mistura gigantesca. Quando eu fiquei um tempo na Europa, nas ruas, às vezes alguém ficava olhando e teve um dia uma mulher não se aguentou e falou: "Qual é a sua etnia?" Eu falei: "Vira-lata." Porque é uma mistura só. Muita, muita. Microfone? Puxa um pouquinho Ou, mais, Duda. agora estão me Aê, ouvindo? agora sim. Melhorou? E... Pronto. Ó, e como é que foi essa questão de você morar na rua? Olha, começou que eu praticamente fui criado pelos avós, avô e avó, né? E tive uns sérios problemas com meu pai. E vamos dizer assim, aquela criação militar, filho de marinheiro, marinheiro mesmo, são militares, né? O meu avô era muito tranquilo, mas meu pai não. Então meu pai tinha aquela coisa rígida, né? Tudo muito Na certinho, educação, educação. né? E eu não dei conta disso. Eu não aceitei isso. Então ele falou: ou vai me obedecer ou rua. Fui pra rua. Aos 17. Você decidiu sair de casa com 17 anos. Porque ou eu me comportava como ele gostaria, e olha que eu não era nada rebelde, era Mas muito. o que que era a implicância, por exemplo? Assim, implicância que eu digo assim, né? É, Dentro da educação sim, dele, que sim. ele achava que você tinha que seguir e que talvez você não seguisse tanto esse padrão. Não, não seguia nada. Tadinho. Mas você era um Não, filho rebelde? não, eu não Não. era. Nunca fui, nunca dei trabalho nenhum. Nenhum nada de. Eu nunca apanhei. É difícil, né, isso acontecer na criança, porque criança apanha, não tem jeito. Mas eu nunca apanhei de pai nem mãe, de nada. Porque eu não existia. A minha mãe chegava a um ponto de me esquecer nas festas de família. De tão quietinho? Me colocava ali e eu ficava. Eu não gostava de ficar suado. Eu não gostava de ficar descalço. E hoje é tudo que você faz na profissão. Né? Não é? Não, eu falo, gente, não dá pra entender. Então eu ficava imóvel, na rua, eu não ia pra rua brincar, eu não gostava de ficar no sol. Eu ficava arrumadinho, sentadinho, olhando as crianças. Tava ótimo. Eu adorava assistir sessão da tarde e ouvir música. Que a minha família toda são de músicos, né? Meu pai teve banda, minha mãe foi cantora, eles se conheceram na noite, ela Sério? cantando, né, e ele tocando. E tudo aqui em Ribeirão. Tudo aqui em Ribeirão Preto. Que antes ali na Francisco Junqueira,
né? Tinham vários bares, né? A noite era ali na Francisco Junqueira na década de 70, né? E o meu pai, mesmo sendo músico, né? Geralmente músicos, né? Tem uma cabeça mais... Não. A criação dele era militar. Ele não gostava das pessoas que eu conversava. Vamos dizer assim, eu não era separatista em nada. Eu conversava com o travesti que passava na rua, com o traficante que passava ali, com a pessoa mais pobre que tivesse, com o rico, enfim. Eu não tinha essa coisa do preconceito com ninguém. Eu conversava com as pessoas. Se a pessoa tinha um bom caráter, dependendo do que ela fizesse na vida, não está fazendo mal para mim nem para ninguém, por que eu não posso conversar? Por que eu não posso dialogar? Eu sempre gostei, eu falo muito. E ele não gostava de eu ter amizade com todo mundo que eu conhecia. Então ele falava, não, esse tipo de gente você não pode conversar. Isso você não pode conversar. Eu falei, por que não? Eu falei, pai, é muita hipocrisia. É feio que eu vou falar, gente, agora, mas foi uma coisa que eu joguei na cara dele que foi quando o estopim dele estourou. E ele falou, meus amigos estão tirando sarro de mim, que quando passa a tal travesti ali e você conversa com ela, eu falei, peraí, eu não estou saindo com ela, ao contrário dos seus amigos. E você... Entendeu? O homem não gostou disso. Falei, pai, hipocrisia, né? Seus amigos não gostam que eu converse com ela, mas na casa dela ele pode frequentar? Foi bem assim. E ele não gostou. Foi o que... foi uma das a gota d'água ali para que porque, tivesse essa decisão. Porque tinha muito aquela coisa antiga, né? Fale com quem tu andas, que eu digo quem você é. Então, eu não me prostituí, eu fui pra rua, não me prostituí, não virei travesti, né? Que eu acho que devia ser o medo dele, né? Não virei traficante, né? Não mendiguei, eu trabalhei. Né? Eu tive a sorte de encontrar uma pessoa maravilhosa nas ruas, que me viu de madrugada, no mesmo dia que eu fui pra rua, saí com a roupa do corpo. Com a roupa do corpo, não levei nada. Tipo assim, aconteceu, tá bom, tchau. Isso, que ele achou que eu ia voltar. Ele achou que não, ele nunca trabalhou. Vive das minhas custas, né? Tem do bom e do melhor em casa. A sua família era uma família classe média, Duda? Classe média. Aqui do Jardim Paulista, bem atrás da Igreja Universal. Ali tá do lado da Cava do Bosque. Mas também passamos por perrengues, né? Mas assim, ele achou que realmente eu iria voltar. Imagina, o cara só estuda, não faz nada da vida. Não limpa nem o quarto. Tipo, vou dar 2 horinhas para ele ali só E ele não vai dia. conversar mais com ninguém que eu não queira, né? Não voltei, não. Engoli o choro, fui pra rua, encontrei um cara que falou, cara, já são 2 horas da madrugada, não tem mais ônibus, você todo bonitinho aqui, arrumadinho, é perigoso, vão te assaltar. Falei, mas não tem nem dinheiro. Ele falou, mesmo assim, roupa, sapato. Ele falou, olha, a gente fica aqui num lugar que não é nosso. É tipo uma mecânica, o cara deixa a gente dormir. Eu falei, a gente? Eu falei, somos 7 pessoas, né? Todas expulsas de casa. Sério? Eu falei, eu posso ir lá dormir hoje? Ele falou, olha, não tem cama. Eu falei, onde vocês dormem? Ele falou, papelão. Eu falei, papelão? Eu falei, uau, né? É a minha nova realidade, bora lá, é o que tem para hoje. E cheguei lá, todo mundo se assustou, né? Porque acho que ele nunca levou ninguém para lá. E essas crianças, gente, meninas de 15 anos grávidas, tinha 4. Expulsas de casa porque ficaram grávidas. E umas até foram abusadas pelo padrasto. E eram todas de família de baixa renda, assim, Todas né, de Duda? baixa- Que vem já de todas. comunidade, já é uma relação difícil dentro da própria casa. E às vezes, naquele momento, a rua Sim. se torna, vamos dizer, claro que não, mas na cabeça delas, melhor lugar do que estar dentro da própria casa. Igual você Sim, comentou, às vezes, sim, quantas ali abusadas, sim, que não 2. aguentavam mais aquela Uma situação, pelo né? padrasto e outra pelo próprio pai. Meu Deus. E grávidas deles. E a mãe mandou embora, achando que a culpada. Sai em defesa do parceiro. E uma né? outra saiu porque não aguentou mais essa situação. Né? E tinham meninos, aqueles meninos, né, que eram gays, né, e eram muito afeminados, né, e tem um preconceito ridículo, sempre teve, né, com gay muito afeminado. E o pai, acho que a mãe não aceitava, o pai e a mãe. E a gente tá colocava falando pra nesse fora. caso aí de 30 anos atrás, até mais um pouquinho, né? Se hoje é pior, se ainda Então, é ruim, imagina antigamente, antes. nessa época sua, hoje ainda existem preconceitos, nessa época era muito mais o Muito preconceito, né?
Antes disso, era considerado até como doença, né? A pessoa era internada. Pensa, a família internava alguém até a pessoa morrer no lugar, levando choque elétrico e por aí vai. Mas, enfim, convivi com essas pessoas, meninos que saíram de casa por não se dar bem com o padrasto, que a mãe casou com alguém e brigava com o pai, meninas, né, como eu falei, e pessoas como eu, que o pai não aceitava o tipo de educação que o pai dava, né? E ali eu fiquei 3 anos. 3 anos você morou na rua? 3 anos. Como se sobreviveu? Né? Não era uma garagem, era tipo uma mecânica. Então a gente tinha que só chegar lá a partir das 7 horas da tarde. Antes das 5h30 a gente tinha que levantar e sair, porque o dono não sabia que a gente dormia lá. Era o empregado que deixava a gente dormir no local. Você tá brincando. Então ele era muito gente boa e ele era o último a sair, fechava, a gente entrava, ele trancava. E na hora de sair, a gente pulava o muro dos fundos, guardava as coisas e o dono nunca descobriu. Bem ali no centro. E você morou 3 anos na rua e você dormiu por 3 anos nessa mecânica? 3 anos. Até um amigo que eu encontrei nas ruas, que a gente não pedia esmola. Eu ia te perguntar agora, como é que você sobreviveu? Esse amigo, né, que eu fiz, que hoje faleceu, né, a metade deles faleceram. 2 estão vivos até hoje. O restante Você todos... tem contato até hoje? Tem sim. Legal. E eles estão na rua ainda? Não, ajudei, dei trabalho para eles, ajudei. Às vezes ajudei legal. todos da melhor maneira possível. Mas Aham. alguns acabaram voltando porque entraram no mundo da droga. E alguns acostumam, né? Preferem essa liberdade de rua do que estar numa Porque casa, não viram alguma mais. coisa, A né? pessoa que vai para a rua, alguns não viram, deixam de ser ser humanos. Muda muita coisa na sua cabeça. Há uma mudança gigantesca. É complicado entender. Só quem passa realmente sabe o que se passa na cabeça do ser humano que vai para a rua. Você perde muita coisa do seu dia a dia, da vontade de se vestir, tomar banho, comer, como conversar, como agir. Você vê as pessoas por um outro ângulo. E esse menino tinha que não é vivo. Eu falava que ele era quase um Buda, gente, que é uma cabeça especial. Né? Ele era muito evoluído. E ele falou pra gente, ó, aqui não se pede esmola. Então o padeiro, ele precisa que a gente limpe algumas coisas para ele e o que sobrar, ele dá pra gente comer. E às vezes vira até o nosso almoço. Então a gente ia na padaria, esperava o padeiro terminar de fazer o que ele tinha que fazer, ele abria a porta dos fundos, a gente limpava tudo, deixava tudo bonitinho e ele já vem com cestas de pães e outras coisas que sobravam e dava pra gente comer. Almoço, a mesma coisa. Antes de abrir o restaurante que a gente ia, a gente limpava a frente. A gente era os faxineiros. Era isso, um trabalho de faxina. E ganhava em troca A comida. comida. Não era dinheiro, comida. E às vezes davam roupa pra gente. Mas e, por exemplo, deixa eu perguntar, e as outras necessidades? Banho, a questão da higiene pessoal mesmo, vestimentas. Então, a sorte que nessa mecânica tinha nos fundos, né? Chuveirinho. Então vocês usavam lá. Usávamos lá. Teve essa sorte de usar lá. Não tinha quarto fechado, né? Que era uma cobertura daquelas telhas Eternite de ferro, né? Que quando esquentava, meu Deus do céu. E do lado não podia entrar nem encostar nos carros, mas podia dormir ali do lado dos carros colocando os papelões. Na rua mesmo, você nunca dormiu. Já dormi. Porque teve vezes que, vamos dizer assim, quando eles davam festa lá, usava lá como Aí eu tinha que ir pra rua. E você dormia onde, Duda? Praça 15, os bancos da praça. Uma vez eu dormi na chuva. E isso nunca te tocou no sentido de você pensar em voltar para casa? Não, porque as coisas que meu pai falou foram bem pesadas. E ele nunca te procurou nesse período? Não, nem minha mãe. E como vocês são hoje? Hoje Hoje eles são faleceram. falecidos, Se mas, por exemplo, separaram antes, mas vocês chegaram a resolver isso antes da morte deles? sim, graças a Deus. Então foi um período, mas que depois vocês se resolveram. Sim. E eu sabia que eu dou graças a Deus que ele fez isso. Porque moldou o meu caráter. Eu não tenho nada a ver com meus irmãos, nada a ver com a minha família. Sou totalmente diferente deles, de todo mundo da minha família. Eu me sinto estranho na minha família. Mas em que sentido?
Eu É a aprendi. ovelha negra da família, porque tem isso, né? O povo fala Tem, assim, tem. quando você, ih, essa aqui é a ovelha, eu já ouvi muito da minha família, Sim, essa aqui é a sim. ovelha negra da Sim. família, mas é a ovelha negra que correu atrás, né? E Entendeu? que... Agora imagina, depois de anos, você voltava a conversar com seu pai, você morar numa casa melhor que a dele, ter um carro importado melhor que o dele e ainda ser famoso. Foi um tapa. Ex-morador de rua. Ex-morador de rua. Um filho que não precisou dele pra nada. Nada. Eu não tive pai e mãe me ajudando. Eu sozinho. Eu me virei. Tive ajuda de outras pessoas, sim, que não eram da minha família. Né? Acho que a primeira. Acho não. A primeira pessoa que me ajudou, hoje não está viva mais, que é o Marcos, né? Que ele era faxineiro de um prédio ali na 13 de Maio. Sabe aquele prédio em frente ao Santander? Aham. Ali na 13, Sei, quase do lado quase da chegando no balão ali. Isso, ali, aquele prédio. Foi lá meu primeiro emprego como faxineiro. Mas você ainda morava na rua. Assim, na rua. Meu amigo falou, Du, peraí, você não é do Quintino, tá e tal, tá e tal, eu sou amigo de seus irmãos, sim, 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 sim. Cara, o que você está fazendo aqui? Aí contei a história para ele, falei, cara, por coincidência, aonde eu trabalho, a mulher que trabalhava saiu, eu estou precisando de alguém que me ajude lá na faxina. É alguém que precise limpar todos os corredores, de cima e embaixo do prédio, ali na frente. Né? Eu falei, eu topo. Ele falou, olha, preciso de ter um endereço, então vai fazer de conta que você mora comigo. Até hoje, em todo lugar, você tem que dar o endereço, né? Ninguém vai dar emprego para alguém que mora na Residência. rua. Aham. Né? E comecei a trabalhar lá. Quando eu ganhei meu primeiro salário, gente, uau. Porque você estava praticamente há 3 anos sem ter dinheiro. Sim, tem que ter dinheiro, com medicação, etc e tal. Passava os perrengues assim, que eu prefiro nem falar. Não, mas eu queria que você comentasse. Meu Deus, é pesado. Mas assim, eu falo até pra gente mostrar mesmo essa superação, né, Duda? Sim, Porque imagina assim, há 3 anos morando na rua, você 3 poderia ter anos. partido por um caminho totalmente errado. Você Sim, poderia ser envolvido em drogas. tudo aquilo que Você meu pai chegou achou. a ter contato com drogas? Nada, nada. Mas você tinha pessoas com certeza do seu lado usando, assim. Então, aquela turma não usava. Quando chegou a entrar um que a gente não sabia que usava, que quando a gente percebeu, ele teve que sair. Então vocês meio que se Sim. policiavam. Opa, desculpa. Sim, foi bem Entendi. por isso. A gente não Então, deixava entrar ninguém. É esse cara, né, o André, que foi uma pessoa maravilhosa na vida da turma toda, que ele era um iluminado. Ele só realmente acolheu naquele lugar que ele foi dormir primeiro e só quem ele deixava, o cara que trabalhava nessa mecânica, né, falava, ó, você escolhe quem vai dormir aqui. Ele foi o primeiro. Então, ele escolhia quem poderia dormir lá com a turma. então ele já fazia uma seleção. Ele fazia uma pré-seleção. Mas assim, desses 3 anos morando na rua, nós já vamos entrar nessa parte do seu trabalho. O que foi a maior dificuldade que você lembra, assim, que te marcou muito? Não sei, talvez às vezes um preconceito, uma humilhação, A ou uma humilhação era dificuldade. diária. Era diária. É horrível falar isso, que nem o povo fala que é mimimi. Mas o fato só de você ser negro e não estar bem vestido, você é assaltante. Você vai passar por alguém, a pessoa já coloca a mão na bolsa, já se afasta, atravessa a rua. Então tinha muito disso. Então durante anos eu andava de cabeça baixa. Isso mexeu com a sua autoestima. Sim, e aí depois eu vi isso muito em filmes de... Até nesse filme, esse último filme do Will Smith, né, que por sinal acho que vai ganhar um Oscar, né? Tinha aquela coisa do negro não poder olhar para as pessoas, tinha que olhar para baixo. Era respeito. E evitar um monte de situação. Eu era assim. Parecia uma coisa meio escravidão mesmo. Eu olhava para baixo. Para não arrumar confusão, para ninguém ter medo de mim, achar que eu ia assaltar e chamar a polícia. Eu tinha medo de ser preso por uma coisa que eu não estava Que fazendo. nem passava pela sua Então, cabeça. o ruim para mim era ver as pessoas fugindo de mim, de medo de eu fazer algo com elas. Assaltante, trombadinha, né, que era esse o nome na época. É. Isso acho que mais doeu. Até hoje dói quando acontece alguma situação parecida. Até hoje você ainda sofre preconceito, Duda? Sim. Não é possível. O mais ruim foi quando eu trabalhei na Fiusa, morei ali perto da Fiusa, quando eu fui vizinho da Pátio, quando morávamos de frente, o mesmo prédio, o mesmo andar. E eu estava trabalhando na Fiusa Center, dava aula lá de dança. E teve um dia que eu estava super atrasado e saí correndo. Eu morava assim, 3 quarteirões da academia. Fui a pé e saí correndo. A polícia me parou, Tá brincando. nem pediu nada, já foi me jogando na parede, me revistando e eu comecei a chorar. Eu chorei. Eu estava atrasado já e fui parado pela polícia só pelo fato de eu estar na Fiusa correndo. Correndo. E aí vinha na minha cabeça, gente, eu estou bem vestido, eu estou de uniforme. Eu me olhei de cima e embaixo,
Nada mudou, gente. O problema não é a roupa, é a cor da minha pele mesmo. É isso mesmo? E eles justificaram? Eu perguntei. Aí o moço falou, não, fica tranquilo, ninguém vai te prender não, porque você está chorando. Eu falei, estou me sentindo humilhado. Que as pessoas que estão olhando agora em volta, os donos de loja, padaria, tudo aqui, todo mundo me conhece. E eu não sei como eu vou passar de novo aqui, porque eu passo aqui todo dia. E não tenho motivo de Para essa situação. Ele falou, cara, a gente te confundiu. Confundiu com o quê? Eu só tô um cara que está atrasado e não dá aula. Eu tenho até medo de falar alguma coisa e vocês me baterem, me prenderem. Ele falou, não, moço, a gente é da paz. Eu falei, moço, mas concorda que foi ridículo isso? Eu estou me sentindo péssimo, eu não consigo nem trabalhar agora. Eu trabalho levando alegria para as pessoas, diversão. E eu fui revistado da pior maneira possível. Isso faz tempo, Duda? Foi Não. bem mais 2013. recente. 2013. Bem próximo ainda. Foi horrível, horrível. E aí nunca mais eu corri naquele bairro. Trauma, né? Tipo, E medo eu cheguei ao ponto de quando alguém estava saindo da casa, eu mesmo já atravessava a rua, para a pessoa não achar. Porque aconteceu muito isso comigo ali na Fiusa, quando eu morei. Meu Né? Deus. Da pessoa estar saindo do carro, voltar para o carro, ou estar saindo da casa, voltar para casa. Aí eu comecei a fazer antes para a pessoa perceber que eu não percebia muito. Só quando acontecia mesmo eu falava. E eu tinha uns amigos, tenho amigos gaúchos, né, que vieram estudar aqui na USP e acabaram morando em Ribeirão Preto, que eles não enxergam isso. Para eles tudo isso é mimimi. Teve uma que eu estava na Leroy e ela falou, vamos na Leroy? Eu falei, eu não quero ir lá hoje. Hoje eu não estou com espírito. Por quê? Eu falei, falar não adianta, que toda vez que eu falo você fica brava. Hoje eu quero que você filme. Não fica do meu lado, fica atrás de mim. E vê o que acontece. Eu fui com uma bolsa, deixei a bolsa atrás, estou andando ali nos corredores e o segurança me seguindo. Seguiu. Aí eu voltei para ele e falei, moço, já que você está me seguindo desde a hora que eu cheguei, você pode falar onde fica o corredor dos fertilizantes? Não falou nada, ficou olhando na minha cara. Vai ficar me seguindo, mas não vai me ajudar? Muito obrigado. Pode me mostrar pelo menos o vendedor que esteja livre? Que eu só vim comprar, moço. Quanto mais eu cedo sair daqui, menos você vai ficar andando comigo para lá e para cá. E você convive até hoje, então, com preconceitos, Duda? Sim, todo negro convive com Não isso. tem Só que a gente como, evita falar porque a gente está agora num momento muito chato. É que tudo as pessoas acham que, ai, exagerado, ai, que Isso. drama, Ah, que mimimi, né? sim, Vamos falar. mas também eu concordo que tem muita coisa que não Às existe. vezes exageram, né, algumas Exagera. coisas. Tipo, uma prima minha foi no shopping e ela achou que foi preconceito que fizeram com ela. Né? Aí eu falei, não, isso que aconteceu não é preconceito. Você estava errada. Tem coisas que realmente você tem que tomar cuidado. Aham. Até mesmo uma outra prima minha, falando de preconceito, homofobia, etc e tal. Sua rede social tá bombando essa semana. Eu queria que você falasse sobre uma situação que aconteceu com um amigo meu. Ele apanhou do vizinho. Falei, então me conta a situação. O que aconteceu? Ela falou, o vizinho saiu da casa e foi lá e deu na cara dele. Eu falei, me conta o que estava acontecendo. Que dia foi? Foi ontem. Peraí, ontem foi segunda-feira. E você estava dando uma festinha. Que horas eram? 00:30, querida. Domingão. Se fosse eu, ia fazer pior. Eu jogava vocês todos pela janela. Na boa. Tem que ter bom senso. Então não foi homofobia, nem racismo. Na verdade é o preconceito quando não acontece nada e você sofre aquela discriminação, Sim. né? Aí sim é um preconceito. O restante é exagero ou estão inventando alguma Não, coisa porque às para vezes você justificar. pode estar envolvido numa coisa errada ali. E aí você tem que assumir a responsabilidade e saber que você errou. Sim, né? mas pouca gente faz isso. Mas enfim, acho que mais doeu para mim foi o preconceito. É muito ruim. Porque eu que venho de uma família mista, imagina, avós brancos, sobrinhos brancos, a mistura de índio, negro. Então a gente não via esse preconceito. Não existia na nossa cabeça, dos vizinhos. Mas quando saía daquele núcleo de família, amigos, e acontecia, eu falava, opa, existe. E intensificou quando você foi morar na rua. Foi. Tá. E aí você passou esse processo de 3 anos na rua, e aí você
arrumou esse emprego. Me arrumaram. Esse Marcos, um amigo, que me arrumou como Mas faxineiro. você estava procurando, Dudu, não? Você não pretendia sair da rua, por exemplo? Não pretendia, eu queria. Tem gente que não quer. Quando a pessoa começa a deixar de ser um humano e vira um animal, aí ela não quer mais sair A dela. cabeça muda. Muda muito. É tipo assim, é um livramento. Um livramento. Ela vira um eremita que fala, né? Ela não precisa mais de luxos. Não precisa, não tem mais desapega de tudo. É um desapego. Mas esse desapego seria bom se não entrasse as drogas e bebida. Que aí a pessoa se afunda na bebida ou nas drogas para esquecer as outras coisas que acontecem em volta. Então é muito fácil, né? Tem quem dá dinheiro, tem quem ajuda, quem dá comida. Então vou ficar aqui. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou ter dor de cabeça? Tá, e o que te levou a sair da rua? A não dormir mais no frio, pernilongo, não passar mais necessidades. É isso. E aí você reencontrou esse conhecido seu Isso. que te ofereceu um trabalho. Isso. Eu estava tentando já. Não só eu, como outras pessoas ali. Mas o que acontece? Quando você não tem uma roupa, só tem uma roupa para se vestir. Não tem nem ferro para passar. A roupa está encardida, vamos dizer assim, né? Porque você não tem uma máquina de lavar, assim, enfim. Você dá aquela roupa, você chega, lava ela, coloca e dorme de shortinho, né? E no dia seguinte você veste a mesma roupa. Eu tinha o quê? 2, 3 peças de roupa e um sapato. É que na época as pessoas não doavam tanta roupa assim, né? E era isso. Então, você tem endereço? A pessoa te olha de cima e embaixo, eu vou dar um emprego para essa pessoa. Não dá. Até hoje as pessoas de rua não conseguem ter um bom emprego. É muito difícil. Muita gente acha que tem esse pensamento. A pessoa não quer sair dessa situação, mas quer. Muita Alguns gente não querem, outros querem. Só que acaba sendo tudo generalizado, né? isso, o mercado não Entendendo aceita. que nenhum quer e só que o Isso. mercado não aceita, né? Sim, eu acho assim. Eu não sei se existe hoje, né? Não procurei saber. Se é alguma prefeitura ou alguém criou algum sistema de tirar essas pessoas da rua, fazerem a documentação, porque a metade perde documentação, não tem documentação. Então, fica mais difícil ainda dar emprego para alguém que não tem nenhum RG. Então, se a pessoa tivesse um RG, né, um endereço, ela conseguiria arrumar um emprego. Fora isso, na minha época era muito difícil arrumar um emprego se você tivesse um endereço, não tivesse bem vestido. Não é bem vestido, né? Tivesse adequado. Capacitável, né? E aí esse amigo me ajudou. Ele me emprestou roupas dele e fui trabalhar. Aí meu primeiro salário foi morar numa pensão aqui no centro da cidade, onde eu fiz foi meu primeiro amigo, que era um modelo, que é o Gerson Dennis, que lembro que ele foi o primeiro garoto propaganda da Burger King e do Riberfesta. Né? Ele ficou bem famoso, que acho que ele fez quase todas as propagandas de TV aqui de Ribeirão Preto na década de 90. Né? E virou meu amigo. E foi o cara que me apresentou outras pessoas no meio. Né? Mas naquela época eu nem queria ser modelo, né? Nada disso. Mas eu conhecia muita gente, né? Que morava na pensão da mãe dele, né? Que ele dormia lá também. Eu dormia num quarto com 14 pessoas, mas já não era mais rua. E aí eu fui ajudando os outros amigos a arrumar emprego também. De faxineiro aqui e ali, e conseguimos tirar todos. Eu e o Marcos e o André conseguimos tirar todos daquela situação de rua. Esses todos são os que você morava na mecânica? As meninas. Todos ali. Todos conseguiram emprego. Mas 4 deles voltaram para a rua, infelizmente. Não se adaptaram. Não se adaptaram. E alguns morreram, né, por situações ridículas também. Até assassinados. E aí você ficou faxineiro quanto tempo? Aí, não fiquei muito tempo não, você acredita? Em um ano. E é uma história bem engraçada, que tinha um morador muito folgado, não ri. Desse prédio. Você sabe que eu tô falando de você. Você vai saber o nome daqui a pouco. Ele não... porque todo corredor, né? Tem aquele corredor e você vai colocar o lixo ali na escadaria. Ele não colocava. Ele abria a porta dele, colocava o lixo dele ali no corredor. E deixava. E o chorume do lixo ia pro corredor. Aí eu passava limpando os corredores, tava lá o lixo do cara na porta e o chorume no chão. Eu ia lá, limpava, pegava o saquinho, colocava respirava, contava até 10 e levava para o lugar. Toda semana. Até um dia, tinha uma mulher na porta me esperando. E ela pegou e falou assim,
Meu namorado, né? Tipo assim, já que você é empregado dele, eu vim te pagar o primeiro salário. Eu falei, oi? Ele nunca te pagou, né? Porque você trabalha para ele. Que eu falo para ele colocar o lixo lá fora, ele não coloca. Aí eu perguntei, quem tá limpando aqui? Ele falou, tem um faxineiro, ele limpa todo dia para mim. Ah, é? Ela começou a pegar os cheques dele e me pagava por mês. Aí um dia ele falou, já que eu te pago todo mês, né? Já é meu empregado, você não quer trabalhar para mim? E eu falei, não, mas já trabalho aqui. Eu falei, não, eu trabalho só 2 vezes por semana, né? Eu sou o dono do Chattanooga. Quero o BIM. Bim do céu, olha essa história que o Duda tá contando. Agora nós vamos ter que trazer o Bim aqui pra ele falar a versão dele. Vai. Vou adorar. Aí eu fui trabalhar no Chattanooga. Era faxineiro no Chattanooga. Nessa época ele já trabalhava com... Ele tinha boate, né? Ele e os irmãos com dele, eventos, que uma aham. era em São José do Rio Preto e outra aqui em Ribeirão Preto, que era a top da cidade. Era a boate da elite. Era da elite ali, né? Foi aí que foi meu primeiro contato com a elite. E você foi lá como faxineiro. Não, eu não ia à noite, eu só limpava Durante o dia. na sexta de dia e na segunda-feira de manhã. 2 dias só, né? E o restante uma menina lá que só organizava. Aí ele viu que eu tinha jeito com as pessoas. Essa pessoa que fala muito, né? Ele Já era falou, comunicativo. sim. Aí eu era aquele cara que cuidava do banheiro. Sabe? O banheiro feminino deve ter uma mulher que cuida, né? Quando o chão tá sujo, Ela tá vai faltando organizando, isso. né? Aí eu ficava dentro do banheiro, limpando o banheiro, organizando. Durante a boate. Durante a boate. Então à você noite. também trabalhava à noite, no À final de noite, semana. isso. Aí comecei a ganhar um pouquinho a mais. Aí com esse dinheiro um pouquinho a mais, eu fui alugar minha primeira kitnet. Aí eu saí da pensão, fui para uma kitnet, já estava me vestindo melhor, me cuidando melhor, tava o cabelo maior. Não, tinha o cabelo gigante, era enorme, né? Eu cortava o cabelo, permaneci com o cabelo comprido. E aí, nesse dia, no banheiro, ele tinha acabado de chegar de Paris, né? O Fábio Ghirardelli, Nossa, modelo. isso, e o César da CRC, né? E os dois me viram, e o César me reconheceu, que a gente é primo terceiro grau, uma coisa assim. E o César, Edu? Eu falei, oi, tá trabalhando aqui? Nossa, eu fui na festa da família, eu não te vi, nem perguntei de você. Então, até então você nem tinha retomado contato com a família. Não. Nada. E ele falou, cara, o que você está fazendo aqui? Eu falei, trabalhando. Ele falou, sério? Mas para mim não era ruim, para quem não tinha nada, morou na rua, né, praticamente, tava ótimo, ganhando salário, trabalhando, trabalho honesto, né? Não vi nada demais, mas para ele, né, tava no luxo, tinha acabado de chegar em Paris, ver um primo dele ali no banheiro, foi estranho. Ele falou, cara, me procura, acho que eu tenho algo para você. Tá, procurei ele. Ele falou, você topa virar modelo fotográfico? Eu, sim, né? Não sei o que eu preciso fazer. Ele falou, vamos tentar, vamos fazer. Mas você vai ter que cortar seu cabelo. Quase morri. A gente não tem foto sua. Você mandou pra gente Ah, dessa de época? cabeludo não, Não, né? verdade. Ah, Tô isso a devendo, gente tô poderia devendo. mostrar. Tô devendo Tá. a foto de cabelo comprido, mas era muito grande. E aí cortei o cabelo. Meu primeiro trabalho na CRC, eu virei o primeiro garoto propaganda do Magazine Luiza. Sério, como modelo fotográfico. Tá vendo essa parede? Era um pôster gigante em todas as lojas com a minha cara. Eu ficava numa pose assim, numa mesa, tipo assim, com um sorrisão, fale com o gerente, que era eu. Então eles queriam popularizar a imagem, né? Ser mais popular, um negro, né? Bonitinho, né? Cara, gente boa, um sorriso agradável, vamos colocar ele lá como gerente para o pessoal ver que a loja é popular, que é povão. Né? Vamos colocar um negro, né, que já começou naquela época, década de 90, a querer colocar um negro em um certo nível, né, um pouco melhor. É gerente, o nosso gerente é negro, então venham, né, conhecer a nossa loja. Então eu virei garoto propaganda. Eu saía nas ruas, as pessoas me reconheciam. Do Magazine Luiza, eu falei, sou eu. É porque nessa época não tinha as redes sociais, né, Duda? Era tudo mais a questão de fotos Sim, mesmo. foto. E as minhas fotos, né? Modelando. Saía nas revistas de... Essa foi logo quando você começou a carreira de modelo mesmo. Isso. Aí eu virei garoto propaganda da Black Hair, né? Que é a loja de cabelos. Foi durante anos, né? A garoto propaganda da Black Hair.
E fazia outras propagandas. E aí comecei. E aí você ficou na boate, Não, saí. aí você foi só como modelo. O salário de modelo era gigantesco. Perto Ganhava de muito faxina. bem. Sim, nossa. O Ben até falou, você vai me abandonar. Mas ele falou, eu aceito. Porque é uma coisa boa. A gente gosta muito de você, você merece. E parei de trabalhar. Aí de empregado dele, faxineiro dele, eu virei frequentador. Comecei a frequentar de graça. Até hoje eu entro na faixa, né, Ben? Toda festa dele eu dou ao seu, eles me convidam, eu entro. E foi isso, de faxineiro, do nada, graças ao César, do nada não, graças ao César, né, e o Fábio Girardelli, eu virei modelo fotográfico. E aí você ficou modelando. Eu modelei até 1993, 94, por aí. Aí eu conheci o Serjada, Sérgio Miranda. Sérgio Miranda, nada mais, nada menos, é o produtor do RPM. Foi o primeiro produtor da RPM. E ele era de Ribeirão. De Ribeirão Preto. Eu fui trabalhar para o RPM, sem saber que era o RPM. Tá brincando. Essa história é a melhor. Aí eu conheci o César, o César não, o Sérgio, na Boate Zoom, lembra a discoteca Zoom? Lembro. Eu era o cara do meio da pista, feliz da vida. Só dançando. Dançando lá no meio. E a gerente, né, me cutucou, que a gente sempre fazia os eventos da CRC lá, me cutucou e falou, Duda, tem um cara muito legal, que é meu amigo, quer te conhecer. E eu falei assim, não tô a fim de conhecer ninguém não, né? Tipo, você tá achando que é paquera. Ela falou, calma, não é paquera não. É um cara, ele gostou mesmo, acho que ele quer te contratar para alguma coisa. Eu falei, entendi. Aí eu fui lá conversar com ele no camarote, e eu nunca tinha nem subido os camarotes da Zoom, eu era o cara do meio da pista ali, no meio do povão. Adorava ouvir o som e dançar e curtir. Aí ele falou, cara, a sua imagem se destaca, você tem algo, eu não sei o que é, mas você tem algo que eu preciso. Você lembra aqueles atores da década de 30 e 20, que não precisa abrir a boca. O seu movimento, o seu olhar é como se você estivesse falando. Você é um personagem da década de 20, eu preciso de alguém por um evento assim. Eu falei, top, bora. Ele falou, você é performance. Eu, que é isso? Performance, né? Ele falou, você é. Ele falou, cara, eu não sei dançar. Ele falou, olha, o que você já faz ali na pista, se você fizer nas festas que eu promovo, já tá ótimo. Mas falaram que você é modelo, tal e tal, você mexe com cenários, tal e tal, que você faz cenários com o seu primo aqui de eventos, sim. Eu sou backstage, eu sou atrás do palco. Eu não gosto de aparecer muito, não. Eu modelo, mas eu sou muito discreto, eu fico muito na minha. E ele falou, não, acho que você tem que estar à frente do palco, tá na hora de você aparecer. Acho que seu primo não tá te promovendo direito. Você pode ganhar muito mais e ficar famoso. Eu falei, não, moço, eu não quero isso, não. Não quero dançar. Não, deixa pra lá. Eu desisti. Eu fiquei imaginando eu num palco, num lugar na frente de muita gente, eu ia surtar. Eu falei, opa, eu já evitava de desfilar. A primeira vez que o Fábio Girardelli... Você não gostava desse contato muito com o público? Isso, com o público. Olha que engraçado. Não gostava. Era legal fotografar. Mas assim, você em destaque, né? Porque você numa pista de dança com todo mundo ali, tudo bem. Tá todo que era mundo igual misturado. todo mundo junto. Agora você estar desfilando ou modelando ali e sendo um destaque, isso te incomodava? Muito, muito. Imagina, eu era aquela criança que a mãe esquecia na festa de aniversário. Quietinho. Não queria chamar atenção. Eu adorava ser invisível até na escola. Tipo, era ótimo. Ninguém me olhava, ninguém falava comigo. Que as pessoas eram carentes, queriam ter amigos, né? Eu não queria ter amigo, tava ótimo. Oi, você é daqui? Não, eu não tinha essa coisa. Eu não gostava de muito contato com as pessoas. Hoje eu até adoro, mas durante anos eu preferia ter poucos amigos, conversar pouco. E foi mudando. Aí esse Sérgio me levou para o Rio de Janeiro, Copacabana. Uau, de Ribeirão Preto. Rio de Janeiro, Copacabana. Ele falou, Du, você vai cuidar por enquanto. Fui trabalhar na equipe dele, do Sérgio Miranda. Você vai cuidar do camarim dos artistas. Tá bom. Eu arrumando o camarim, que eu já arrumava para fazer isso lá na CRC, nos eventos. Era bom nisso, né? Deixar o camarim tudo perfeitinho, né? De repente entra os artistas. RPM. De repente entra o Paulo Ricardo. Oi, Paulo Ricardo. Eu falei, eles são os meus patrões? Ele, sim, eu não te falei. Eu falei, não! Como assim RPM? Ele falou, eu trabalho para a RPM, você trabalha para mim, então você trabalha para eles também. Eles que pagam o nosso salário. Isso, eu era empregado deles.
até o ponto de ajudar o Paulo Ricardo a se vestir, né, a comprar as coisas, arrumar o camarim. Aí eu fiquei trabalhando para o Sérgio, aí ele abriu uma grife chamada Backstage, da qual eu comecei a virar designer junto com ele. E a gente vestiu Vanderleia, Martinha, Sandra de Sá, Roupa Nova e por aí vai, vários artistas. A loja era uma loja só para artistas, só roupa para artistas. Roupas para shows. Para shows, para Então, palco. aquelas mais... Uau, né? Muitas que é o que delas. vocês usam No muito Rod hoje, Hanna. né? No Rod Hanna. Eu que desenhava. Que legal. Muita gente nem sonha que era de Ribeirão Preto a metade das roupas que muitos artistas usaram na TV. E aí você ficou quanto tempo nesse processo, Duda? Aí eu fiquei até 97 trabalhando com o Sérgio, com outros artistas, mas tudo backstage, né? Aí ele queria que eu dançasse em bandas. Ele falou, não, você tem que dançar, você tem que aparecer. Aí surgiu uma oportunidade que ele falou, cara, tem uma turma que faz um cover do Michael Jackson, você ia se dar super bem. Seu cabelo está crescendo de novo, você parece muito com ele. E eu fui inventar. Ouvi ele, comecei a ensaiar com uma turma de amigos que eu fiz e montei o primeiro cover do Michael Jackson para participar na California Disco Laser. Ganhei. E comecei a ganhar outros e outros e outros. Aí chegou uma época que a Clube FM falou assim... A Clube FM não, o Valtinho. Sabe o DJ Valtinho? DJ Valtinho, O famoso sim. Valtinho virou para mim e falou, Eduardo, desculpa, você não pode participar mais. Eu falei, por quê? Ele falou, ai... A gente tem... Pera aí, deixa eu ver. Gente, você passava um negócio branco na cara. Sim. Igual o Michael Jackson. Igualzinho. Esse é meu cabelo mesmo. Ele já tá um pouco Era o menor. seu cabelo? É, ele tá menor. O cabelo era bem maior. Ele vinha até no meio das costas, aí ele foi crescendo e já tava aqui mais ou menos. E esses todos com você quem eram? Amigos que eu fui criando durante os anos, né? Viraram amigos. O China, que tá aqui embaixo sentado, né? À nossa direita, que era o meu cabeleireiro, o cara que cuidava do meu cabelo e maquiagem, que eu fiz amizade com ele na... Tudo isso, eles são amigos de balada, pessoas que eu conheci dançando no meio da pista, que todos dançavam muito bem. E eu falei, olha, tô a fim de montar um cover, vocês estão a fim de participar? Bicho, adoraram. Entraram, começamos a ensaiar e começamos a ganhar todos os concursos de Ribeirão Preto, região, São Paulo. Aí o Valtinho falou, cara, a gente tem uma proposta para você. A gente não quer que as pessoas parem de vir no concurso, que isso chama atenção. Mas todo mundo já fala. É o Eduardo. O Duda que vai ganhar. O Duda que vai ganhar, então não vou participar. Então a gente achou melhor você não participar esse ano, e sim ser jurado. Aí foi onde eu conheci a palavra au concurso. O cara que ganha todas, então não tem mais você participar. Mas a gente queria, né? Aí eu virei cover oficial de Ribeirão Preto, região, do Michael Jackson. Aí o apelido virou Duda Jackson. Aí eu fui, a Jovem Pan me conheceu em São Paulo, ganhei um concurso top em São Paulo, né? E virei cover oficial na Jovem Pan em São Paulo, onde eu ganhei os ingressos, nós ganhamos todos o ingresso para assistir Michael Jackson. Os 2 dias do show do Michael Jackson no Brasil a gente assistiu. Foi quando ele veio gravar na comunidade o clipe dele? Não, foi antes. Foi bem antes. Bem antes. A gente... Isso não. Foi essa época, desculpa, nessa época. A gente ganhou os convites para os 2 dias em São Paulo e outro no Rio. Que legal. Aí, no Rio, eu já estava no Rio, tinha um concurso de Michael Jackson, eu fui participar. Perdi. Fiquei traumatizado. Nunca mais fiz cover de Michael Jackson. Não quis mais saber. Não quero Cansei mais. já Sabe de ser criança... Michael Jackson. Isso, a criança mimada, não quero mais. Aí eu não queria mais. As pessoas me convidavam, os amigos queriam que eu voltasse. Eu cortei o cabelo de raiva, mudei o visual, não quis mais. Criança mimada. Eu estava acostumado a ganhar. E aí perdeu. Mas perdi feio, eu não fiquei nem entre os 10. É isso aí. Nem entre os 10 no Rio de Janeiro. Um cara que sempre ganhava em primeiro lugar, ficar nem entre os 10, eu falei, nossa, tá feia a coisa, é pra eu parar. As pessoas evoluem, sempre vai ter alguém melhor do que você, sempre. É um processo de mudança, faz Sim. parte, né? E todo profissional tem que lembrar que, mesmo ele sendo famoso, tá lá em cima, ele não pode parar de estudar, ele não pode perder o foco, ele tem que continuar a treinar. Treino. Eu, vamos dizer assim, eu parei, eu achava que eu era tão bom. Ai, não preciso fazer mais nada, só se apresentar. Não é bem assim a vida, né? Eu aprendi na prática, errando, que não é bem assim.
Você tem que viver estudando, procurando, se aprimorando, evoluindo. E eu não evoluí. Outras pessoas evoluíram e eu não. Aí eu parei. Até que o dia que o Sérgio falou, cara, você tem que voltar a dançar. Eu lembro que eu saí em rede nacional, no Jornal Nacional, Como Michael Jackson? como cover do Michael Jackson. Eles me viram lá em São Paulo, aí procuraram a agência do Sérgio, me ligaram e vieram aqui em Ribeirão Preto. Eu acho que foi a Folha de São Paulo também. Saiu numa matéria, também não dei essa foto. Uma matéria super legal, minha na Folha de São Paulo. E depois o Jornal Nacional veio me filmar também aqui em Ribeirão Preto. Aí foi quando eu comecei a ficar mais conhecido. Mas não queria mais fazer. Né? Aí o Sérgio falou, cara, tá na hora de você dar uma evoluída e trabalhar em bandas, dançando. Eu falei, mas eu não sou bailarino, não tenho formação. Ele falou, eu tenho amigas que são bailarinas, elas vão te dar algumas aulas. E foi a Juliana do Ipanema, que é hoje uma amigona, né? Que é uma professora de balé, que foi minha primeira professora de balé, que virou minha parceira de palco, por sinal. A gente começou a dançar em outras bandas. A minha primeira banda que eu fui dançar foi a Cruzeiro do Sul. Nossa, famosíssima. A mega Cruzeiro do banda, Sul, né? todos os bailes, Isso. Ribeirão Preto e região, pelo menos que eu lembre, Eu fui, tinha Cruzeiro do Sul. sim, eu fui o primeiro homem que entrou na Cruzeiro do Sul. Primeiro homem a dançar. Como dançarino. Como dançarino. E depois da Cruzeiro do Sul, do Osmar, eu fui para a banda Unidade 2, uma banda de rock. E fui cantar. E quem era o vocalista principal da banda era o Sam do Sambo. Nossa Era o Sam Senhora. do Sambo. Gente, mas esse mundo aí Que era o baterista, o Sudu, que também era do Sambo, né? legal. E o Sam, Aham. né? E o Sam sempre me ajudando, dando uns toques. Meu inglês era péssimo, eu decorava o inglês, né? E cantava, só que cantava. você saísse daquilo lá, Né? já Aí o que eu era. não lembrava de letra, eu enrolava. Mas foi, né? E foi super legal. Aí da Unidade 2, uma vocalista me viu e me fez uma proposta, que foi a Renata do Africa Rebeat. E o Africa Nossa, Rebeat foi estava famosíssimo também. também, na 9 de julho, Africa lembra? Rebeat. Virava um mar de gente naquele trio elétrico atrás do Lembro. Africa Rebeat. Ela falou, cara, você tem tudo a ver com a minha banda. Aí é uma banda de rock. Você tem que entrar na minha banda, você tem swing. Dançar. Né? Ela falou, desculpa, você não canta nada. Você dança, você como dançarino, você manda muito bem. Para de cantar, vem dançar. Não tem outra. Né? O salário também era bom. Né? Fui e virei um dos bailarinos do Africa Rebeat. Hoje os bailarinos do Africa Rebeat moram na Argentina. Foram embora do Brasil. Né? Que depois virou Axé Blonde, né? E aí, do Africa Rebeat, eu resolvi parar de dançar. Eu achei que eu estava velho. Isso, quantos anos? Nossa, ó, eu te falei que eu sou ruim de datas, né? Devia ter uns 25 anos, 26 por aí. 94, 95, né? Ixi, eu também sou Tá vendo? Eu sou péssimo, por aí, veio. Sou Peraí, péssimo. gente, eu vou pegar a calculadora. Obrigado. Aquelas, Não, peraí. a minha ó. irmã rola de rir, que eu confundo as datas. Peraí que nós já vamos resolver isso aqui. Vamos lá. Nós estamos em 2022. Isso, 2005. Minto, 1995, desculpa. Hã? Isso é pior do que eu também. Eu sou desse, Para, gente. para. Olha, Para, que data que ela tu- falou? 2022. Eu coloquei na calculadora 2022. Adorei! Eu sou assim. A minha irmã fala assim, Eduardo. Eu sou do lesada céu. demais, Eu também. você não tá entendendo. Eu confundo tudo, eu dou uns datas. bola fora em tudo, não é só data não, você não tá também? entendendo. Nossa! Eu sou desse. Depois pra consertar, você não consegue Não. o negócio. Alô, Duda? Cadê você? Oi, Rod. O que foi? Cadê você? Eu tô em casa. Estamos saindo pra fazer o show. O show? Mas não é no sábado? Hoje é sábado. Esse sou eu. Olha, eu não sou muito diferente não, viu, Duda? Eu não atraso, eu só não vou. Porque eu não lembro a data. Eu esqueço. Mas vamos voltar às contas. Então, que ano que era mais ou menos? 95. Que ano que você nasceu? 70. Vocês estão doidos, tem gente Peraí, que que tá agora eu vou rolando. chegar no... Peraí.
Você tinha 25 anos. 25 aninhos. 25, pronto. Jeová, Nada que uma e pronto. calculadora não resolva. Aí eu falei, chega, não quero mais saber de dançar. Né? Com 25 anos você se achava velho. Velho, Nossa, velho pra 25 anos. dança. Não quero mais dançar. Já estava cansativo e as coreografias eram megas elaboradas e eu não tinha técnica. Eu dançava, mas não tinha toda essa técnica. E para quem não tem, meu Deus do céu, para decorar é difícil. Mas enfim, eu ia. Aí continuei a modelar, né, a fazer outras coisas que eu também era designer, fazia vitrines. Então entrava sempre algum dinheiro de alguma coisa. Sempre no meio artístico ali você estava envolvido. Sempre. Quanto mais backstage, atrás do palco, para mim era melhor. Por mais que eu aparecesse, chamasse atenção, eu gostava de não chamar atenção. Então, para mim estava ótimo ali. Aí surge Rod Hanna na minha vida. Como surge Rod Hanna? O Unidade 2 volta a me chamar para fazer os carnavais. O Éder Hanna, né, convidou o Sam, entre outras pessoas, para começar a fazer o carnaval. E a vocalista era a Nora, a irmã dele, do Éder Hanna. Que o Éder e os irmãos deles eram DJs da Sunshine, né, lá da Recreativa. Além de tudo, também é a família de músicos, né? Uhum. E aí eu tive o primeiro contato com a Nora, né? Eu ainda não conheci o Rod, eu vi ela nos ensaios e ficamos amigos nos ensaios do Unidade 2 pro Carnaval. Aí o primeiro dia de Carnaval eu conheci o Rodrigo, o marido dela, o Rod, né? Que ele ficava lá com a gente, mas ele não tocava na época, né? Ainda era uma dupla que só tocava em casamentos e pub. Não tinha o Rod Hanna ainda. Não. Era uma dupla, Rodrigo e Nora, nem se chamava Rod Hanna. Eles tocavam em pubs, festa de aniversário de amigos, nada muito profissional, né? Era aquela coisa, para ganhar uma graninha, né? Enfim. E aí, nesses carnavais, o Rod percebeu que eu e a Eurides, que é a outra bailarina que está comigo há anos no Rod Hanna, tínhamos uma ligação muito forte com a Nora. Quando nós três entrávamos no palco, as pessoas paravam de dançar para assistir a gente. Ele falou, todos estão cantando, a turma está dançando. Vocês três entram, as pessoas param para assistir. Vocês viraram um espetáculo. As coreografias, as brincadeiras, vocês três estão muito à vontade. Até quando vocês erram, é bonito. Que vocês mesmos dão risada de vocês. Vocês têm uma sincronia, uma coisa de se olhar no palco que é mágico. Ele falou, a gente para assistir vocês. Isso é algo bom, é muito legal. E o Éder foi percebendo isso e colocando a gente cada vez mais em destaque nos carnavais do Unidade 2. Passou-se alguns anos, Rodrigo e a Nora resolve montar uma banda. Não é banda, né? Era a cantora, o teclado, o DJ, que era o Ita, e às vezes era o Valtinho, né? O Valtinho voltou de novo na minha vida. E eu e a menina cantando e dançando com ela. Lembra quando a Madonna não tinha bailarinas? Era duas backing do lado dela, cantando e dançando? Era isso, o Rod Hanna. Era a Nora no meio, eu e a Eurides atrás, cantando e dançando, e o Rodrigo, teclado e um DJ. Durante anos, o Rod Hanna era isso. Começamos a ficar famosos. E sempre com músicas já dos anos 70. Retrô, né? Retrô, né? O forte dela é anos 70. Essa é a realidade da Nora. Ela ama anos 70, 80, até 80. Algumas coisas anos 90, né? Mas o forte era esse. E a gente começou a usar roupas de brechó. Roupas da década mesmo. Ela ia em brechó, comprava as roupas, sapatos, vestia. A gente chegava no local, o povo voltava no tempo, porque a gente estava com roupas originais da época. Não tinha nada de brilho, era apenas roupas originais. Mas para a época já era... Calça boca de sino... Sapato plataforma da época, tudo igual. Nada... Aquela camisa mais... Isso. Às vezes estampada, tal, olha lá. Isso, bem esse estilo. Casamento do Roberto Justus. Isso. Revista Caras, acho que essa... Quando foi isso, hein? E também não lembro. Mas bem... ele estava com a Tiziane Pinheiro. Já faz mais uns 15 anos por aí, isso. né? Que a Adriana foi primeiro, né? A Foi Galisteu, Adriana, depois foi a Tiziane. Que fiquei muito amigo dela, por sinal, e da mãe também. Né? Isso foi o casamento dela no a Fazano. Elô, garota de Ipanema. É verdade. Não, gente, vocês não estão entendendo o que é Elô. Vocês acreditam que o Roberto Justus vai até o show no funk? Não, né? E ele terminou com a Tiziane, porque a Tiziane dançou quadradinho de 4 lá, sei lá, no programa. Não, mas não foi por isso, não. Acho que já foi a gota d'água ali, né? Não, mas não é isso.
É muito engraçado. Algumas pessoas são personagens. Ele é um personagem. Aquela coisa do homem bravo, que passa essa imagem, não existe. É um cara muito gente boa mesmo. Ele me assustou. Eu imaginei o Roberto Justus uma pessoa totalmente diferente do que eu via na TV e do que falavam e falam. O jeito dele, né, do empresário Ele, sério, isso, passa ele aquele precisa, medo, né, ele a precisa. postura. Mas dentro da casa dele, no lar dele, é um cara tranquilo. Então, quando saiu essa coisa aqui da Tiziane, não, mentira, ele mesmo dançava. Ele ia lá, dançava com a gente. Ele não gosta que filma, tudo é muito ali. A gente dançava o funk, a Tiziane adora o funk, a família dela é carioca da gema. Eles gostam de funk. Eu não sou fã, mas você via que ele curtia ver a esposa dele dançar, se divertindo. E era mais engraçado que estava na mesmo ambiente o humorista... Oh, meu Deus, sumiu o nome dele agora. Que é até bom que sumiu, que eu ia falar mal dele. Não, Enfim, vamos puxar a memória. Aí, esse humorista que eu era fã, que achava que ele ia ser super simpático, ele não é simpático. Só era na frente das câmeras. Nas câmeras, ele é o cara engraçado, de vídeo todo mundo ama. Fora das câmeras, metido, arrogante, soberbo. Eu assustei. E o Roberto Justus, que todo mundo acha que é soberbo, metido, Não é. tranquilo, simples. Ele só é vaidoso. Mas, gente, o casal era muito fofo. Ele era muito fofo com a família dela, com todo mundo, com a gente. Aonde ele vê o Rod Hanna, onde ele vai, trata a gente. Ele não tipo assim, o Rodrigo e a Nora são os donos, só vou falar com eles. Não. Ele cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo, sabe assim? Ele e ela. E esse foi o casamento dele com a Tiziane. Isso que o Rod Hanna tocou. Que legal. Junto com as Paquitas, entre outros artistas, Paulo Ricardo. As festas do Roberto Justus, se não tiver Paulo Ricardo e Rod Hanna, não é festa do Roberto Justus. Então, até as festas de empresa dele. Até hoje vocês tocam. Pro Roberto? Sim. A festa da empresa dele? Tem que ser Rod Hanna. Rod Hanna. E foi graças a eles que o Rod Hanna começou a tocar para vários artistas. Ele que abriu as portas. Ele. Casamento tipo do Alexandre Pires, foi Roberto Justus. E entre outros artistas, jogadores de futebol, vários artistas, foi graças ao Roberto Justus. Então, Rod Hanna virou em São Paulo e Rio de Janeiro sinônimo de festa chique. Se a sua festa, o Rod Hanna estiver tocando, você é top. Vai que é top o negócio. Então só os poderosos contratavam o Rod Hanna. Esse eu não lembro quem era, mas também saiu na revista Cara. Todas essas fotos são de revista Nossa, Caras. eu também não tô enxergando direito não, mas tudo bem. Aí a gente começou, eu, né? Começamos a sair na revista Caras. Todo mês tinha Rod Hanna na revista Caras. Porque vocês estavam no meio tocando pros ricos, pros famosos. E aí o pessoal da revista Caras, de novo vocês, toda a festa que eles iam cobrir. Ó o Rod Hanna. Não, era assim, uma revista, eu não sei quantas já foram, mas era uma revista atrás da outra. Na hora ria, vamos ver quem sai de destaque nessa, e quem nessa, e era assim. Toda a revista Caras, todo mês, tinha o Rod Hanna. E aí foi isso, aí entrei no Rod Hanna, só os 5, né? E aos poucos ela foi colocando guitarrista, baterista, foi evoluindo. Né? Aí o Rod Hanna, o Rodrigo, era muito cara de pau, né? Marqueteiro. Ele começou a mandar CDs, vídeos para um monte de agências e canais de TV. Aí ele conheceu Zeca Camargo, que a gente foi tocar em um local em São Paulo, e o Zeca queria falar da Dana Summer. Vamos falar da Dana Summer, e tem tudo a ver vocês falarem da Dana Summer, porque pelo que eu entendi, a Nora adora, e realmente é fã. E ele foi filmar. A nossa primeira aparição em rede nacional foi no Fantástico, que ele até me entrevistou também, conversou comigo. Foi em rede nacional, o Fantástico. E Glória Maria apresentando. E aí nós estamos falando então de... 1998. Vamos fazer conta de novo na calculadora. Agora 98 ou 99. Foi por... Ah lá, ó, esse vídeo aí com a Glória Maria. Vamos ver. O Vitor vai passando enquanto isso, Vitor. Ah lá, 99. A data. Aí nós estamos falando de 24 anos, mas ou seja, que você está no Rod Hanna é pelo menos já uns 26 anos, né? Desde quando começou, na verdade. Sim, desde quando começou. Um dos primeiros integrantes da banda. E esse aí foi o quê? Foi uma apresentação... Isso, num clube que eu não lembro, que era um clube de jazz, muito famoso lá, em São Zeca, Paulo. nossa novinha, Novinho. lá o Rodrigo. Não, todo mundo, olha isso.
Você sempre com as perucas, Sim, né? sim. E foi um showzaço em São Paulo. Foi o nosso primeiro show em São Paulo, num clube chique de jazz, que eu esqueci o nome dele agora. Olha lá, olha lá. Isso, eu. Não, era muito engraçado assim. Eles sempre se entrevistavam eu, Rodrigo e a Nora. Nora, Rodrigo e eu. Era automático. A Nora falava, tá vendo como as câmeras te amam? E assim, acho que porque você também começou com a história da banda, né, Sim, Duda? sim, sim. E então, assim, também não tem como você não estar ali junto, né? Porque as outras pessoas, óbvio, todo mundo faz parte Sim, de toda sim, uma composição, mas foram vindo depois, né? sim. É, eu virei meio que um mascote. Né? Às vezes eu até brincava, né? Ana Maria tinha o Louro José, o Tchan tinha a Carla Pérez, o E a Rod Hanna O era Roger Duda. Era bem isso. No entanto, que chegou uma época que a Nora falou, Du, não comenta muito não, mas eu vou te mostrar os e-mails que chegam para nossa secretária. Ah, eu quero contratar o Rod Hanna, mas ainda tá a Nora, o Rodrigo e o Duda, né? Olha só, Ou era o Duda, ou era o Negão, ou o cara do Black Power. Sempre as contratantes perguntavam se eu estava na perguntavam. banda, que queriam que eu dançasse com alguém, brincasse com alguém. Que tem uma brincadeira que eu desço do palco e vou até o público. A gente não tinha essa coisa de interagir com o público, só ficava ali, né? No palco. E aí um dia eu tive vontade de descer. E eu pulei e fui dançar com o público. E virou uma marca registrada. De Então, você descer e descer e interagir com o interagir com o público. público. Hoje a Nora também já faz isso, a banda inteira já desce, já brinca. Viram que é legal, combina com a banda. Né? O Rod Hanna, quando foi pro teatro, para mim foi horrível. Era lindo, chique. Quando vocês entraram agora, faz pouco tempo, antes da pandemia, como musical, Sim, né? Eu foi fui assistir lindo, alguns. lindo. Mas não era a minha Inclusive, praia. vocês trouxeram o The Taste, Commodores, o Taste of Honey, né? Acho que era isso, é Taste que eu of sempre Honey. confundo o nome deles, que foi uma atração maravilhosa, e o ABBA Magic. Era lindo, mas para quem está acostumado a interagir com o público, ver o público em pé dançando, foi complicado para mim. Todo mundo Não, tava amando, a minha cara era assim. não, mas pra gente também, assim, é maravilhoso. Como musical, é incrível. Sim, Só, no entanto, depois não adianta. Aí todo o povo mundo no fim levantava. tava dançando no teatro em pé, porque não tem como você ver Rod Hunt não dançar. Sim, Assim, por outro lado, esse espetáculo novo que fizeram é incrível porque mostra muito mais ainda o talento e até onde vocês podem chegar, onde vocês sim, quiserem, sim. A entendeu? Nora percebeu isso. Como banda ali, poxa, um musical, parecia que eu tava na Broadway ali, Sim, entendeu? sim, era chique, muito Assistindo. chique, era Foi muito chique. incrível, Foi. emocionante. Não, era emocionante Mas a mesmo. gente tinha que dançar também. Só tinha essa coisa, né? O povo falou assim, Dudu, mas você tá se divertindo? Eu falei, só que eu quero mais. Eu tava acostumada com essa coisa do contato. Aí tudo bem. Aí depois, passou 2, 3 anos, eu comecei a curtir, porque as turnês eram maravilhosas. Os locais que eu comecei a conhecer no Brasil, os teatros, eu falei, uau. Aí eu Nossa, comecei a vocês fizeram uma gostar. boa temporada já do Bradesco em São Paulo, que eu lembro. Sim. A gente viajou o Brasil todo com musical. E as turnês internacionais, Duda, vieram por conta dos musicais ou não? Não, Vocês começaram antes. não, bem antes foram festas de casamento. A Carla, Fora do país. isso, a Carla, que ela fazia muita festa naquele hotel chiquérrimo de São Paulo, que parece um navio. Qual o nome daquele hotel? Não é o Tangará, não, né? Tangará. Ele tá em Itaim Nossa, não acredito que eu esqueci, não. Tá vendo que eu sou péssimo para nome. Fazano. Não. O Fazano é antes. Ele tem um formato de um navio. É um hotel chiquérrimo, que é um dos melhores cozinheiros, também está sempre lá. Enfim, a Carla fazia as festas mais chiques de São Paulo, era uma das contratantes, né? Sempre indicava o Rod Hanna para a elite de São Paulo. E ela foi morar na Europa, né? E ela conheceu vários brasileiros. E ela começou a falar, gente, vocês estão querendo isso, ter aquela mesma vibe de festa? Vamos trazer o Rod Hanna. Ai, mas é Já muito... que não tá mais no Brasil para ter Rod Hunt, que vamos levar. Vamos levar, já que não tem nada parecido, e não tinha realmente nada parecido ao Rod Hanna lá. Vamos trazer eles. Ah, mas não dá para trazer a banda toda. Aí falei, Nora, não tem problema, eu posso fazer como eu fiz no início. No início era eu, 2 bailarinos, Rodrigo e um DJ. Ela falou, vocês podem fazer esse formato? Ela falou, temos esse formato para vender. O Rod Hanna tem 3 formatos, que é esse formato, né, que é do início, os 2 bailarinos, o cantor e a cantora e um DJ. O acústico, que é só os músicos, que é uma coisa bem acústica, que só vai os músicos e não vai o balé, né? E o show completo.
Então, você pode contratar 3 tipos de As show três do Rod Hanna. opções. As 3 opções. Aí foi essa opção de início do Rod Hanna. Só que não foi nem... Só fui eu de bailarino. O Juan, que foi um dos melhores. Juan, sou seu fã. Né? Ele fala que aprendeu muita coisa comigo, mas eu falo que é uma troca, né? E eu aprendi muita coisa com ele. Para mim, foi com certeza um dos melhores bailarinos do Rod Hanna. O Juan é incrível. Ele foi professor de dança, de ritmos, lá na Recreativa. Ele ficou muito famoso em Ribeirão Preto dando aulas, né? E ele tinha ido embora, saiu do Rod Hanna, né? Porque ele recebeu uma proposta para trabalhar no The Masked Singer, lá Nossa, lá dos nos Estados Unidos. não, de Lisboa. Ah, de Lisboa. E foi para lá. Aí ela falou, olha, o Juan já está lá, então não preciso gastar. Eu já contrato ele, vocês 2 dançam do meu lado e o Rodrigo tocamos e cantamos. Não deu outra. E a turnê da Europa foi eu e o Juan e o Rodrigo e a Nora. Só. Bicho. O povo surtou. Eu achei que eu ia morar lá. Aí o Rodrigo falava pra mim, Nora, ele não vai voltar. Já na primeira vez você já ouvia isso. Já, ele falou, o Duda, eu já tava eu me senti em casa. Em casa. Eu não sofri nenhum tipo de preconceito. A polícia, meu Deus. Eu perguntei pro Juan, a polícia nem te olha. Ele falou, olha pra cima. Câmera. Duda, é um BBB aqui. Se você fizer qualquer coisa errada, eles têm um ponto. Eles não vão fazer nada contra você. Se não tiver certeza, né, do que Então realmente pode ficar foi tranquilo. feito. Você aprontou, virou a esquina, já tem 3 policiais te esperando. Se você falar que quer ir no local, eles saem do ponto deles e te levam até o lugar. Super educados. A educação de todo mundo. Então, aí eu fui perceber que, principalmente em Lisboa, não tinha esse preconceito com negros, porque muita gente de Angola ia para lá. Então, eles estão acostumados com negros ali. Eles gastam muito ali. Né? O famoso diamante de sangue, né? Que muita gente ganhou dinheiro, né, com os diamantes de sangue, com o negro escravizando o negro, né? E é fato, né? Porque muita gente fala, o branco escravizou o negro. Não, gente, Tivemos desculpa. também. O negro escravizou o branco, o negro primeiro. Como na Europa, né? As tribos brigavam, faziam de refém as outras tribos brancas e vendiam como escravos. Os romanos foram os que mais fizeram isso, né? Eles dizimavam as tribos, pegavam as crianças, essas crianças viravam soldados e viravam romanos. E faziam isso com outras crianças depois de adultos. Né? E era um tipo de escravidão. Né? E o negro também fez, não foi diferente. Só que a diferença é que o negro, as tribos fortes que existiam, que dominavam as outras tribos, venderam os negros para o Brasil e para o mundo todo. E só que ali, na Angola, em Lisboa, você percebia que não tinha esse preconceito. Sabe essa coisa do Xing Ling que a gente fala? Então a gente vai ter 1,99, que são chineses? Lá não tem os chineses, mas tem 1,99. Só quem vende 1,99 lá são os indianos. Não tem chinês. São indianos vendendo as mercadorias baratas, de boa qualidade. Mas enfim, aí chegou a pandemia, nós voltamos e tivemos que vir embora. A primeira vez que vocês foram para uma turnê internacional foi o quê? Foi antes da pandemia? Antes da pandemia, chegando a pandemia. 2018, mais Foi ou isso, menos. isso. Foi maravilhoso. E, gente, olha... Que aí foi quando também você pretendia não voltar. Não, o Juan falava, fica... A dona do estúdio já gostou de você, já te arruma emprego. A Carla, que era essa contratante, que me adora ela também. Carla, te amo. Né? Também falou, Du, vem trabalhar para mim. Aqui você faz as performances, fica aqui. Vai embora não, porque aí se você ficando, Rodrigo e a Nora fica. Aí o Rodrigo e a Nora... Sério, aí o Rodrigo e a Nora falou, por que não? Meu irmão já mora aqui na Europa. O irmão dele, gente, o irmão do Rodrigo... Peugeot, né? O carro Peugeot. Sabe a traseira dos novos Peugeot? O carro? É o irmão do Rod que desenha. Olha, Ele que mora na legal. Europa, na França, desenhando as traseiras de carro do Peugeot. Aí ele falou, poxa, eu vou morar com meu irmão. Lisboa, Espanha e França. A gente faz aqui, toda essa... Né? Aí eu moro com meu irmão, você mora aqui em Lisboa, a gente traz todo o Rod Hanna para a Europa. Então, a intenção era ficar na Europa. O Rod Hanna fazer turnê na Europa e manter um outro Rod Hanna aqui. Aí ficaria a Mariana como vocal, que é backing vocal da banda, como cantora. Então ia manter um Rod Hanna lá e aqui. Mas talvez a gente não moraria, passaria temporadas fazendo show lá. Essa é a intenção de
fazer na Europa, temporadas, não morar. Ô, Duda, e essa questão dessa desenvoltura para a dança, você nunca fez aulas assim? Sempre foi natural? Sempre foi natural, mas falar que eu nunca tive aula seria mentira. Eu tive, mas eu nunca terminei nada. Eu fiz sapateado, jazz, balé, mas eu não dava Você continuidade. começava e parava. Todos os meus professores são meus amigos. Eles falam, você é muito vagabundo. Eu não dou conta, você não é indisciplinado, né? Eu não tinha disciplina para o balé. Balé você tem que focar. Postura, tudo. Eu não tenho. Eu na sala de aula bagunço, falto, enfim, eu não tinha foco. Até no canto mesmo. Eu quase tive uma carreira solo. Cheguei muito próximo de chegar numa carreira solo. Só que eu não frequentava as aulas de canto e precisa. Se você vai virar um cantor, Tem mais vídeo dele aí, Vitor? Vamos pôr uns vídeos enquanto a gente vai falando disso. o que tem? Me fala uma outra coisa. Ah, o que carnaval! Esse aí é antes do Rod Run, não? Não. Ah, já é durante. Isso, Porto da Pedra. Porto da Que Pedra. você saiu, que você desfilou, verdade. Isso, eu sou destaque do Porto da Pedra. Verdade. E como aconteceu, Rod Rana tocando no Rio de Janeiro, Canecão, antigo Canecão, né, que era aquela casa de shows maravilhosa, famosa do Rio de Janeiro. Né? Ah, isso daí era uma das bailarinas do Faustão. Estava no carro comigo. Né? Eu estava representando, nesse carro, eram as marchinhas, né? Marchinhas. Como é que fala? Marchinha de carnaval, né? Né? E eu estava representando, como é que fala? Eu não sou destaque, ele fala que eu personifico. Eu sou contratado para personificar. Que o Jaime Cesário, que é comentarista da Globo e carnavalesco da Porto da Pedra, falou isso para mim, Du. Esse é você. Eu também. Ali atrás. Ali atrás. Né? Eu estava representando do carecas que elas gostam mais. Então eu digo que o corpo não você raspou a cabeça? Olha lá, tive que raspar. Ele falou, Duda, eu sou performance. Que eles falam que eu não preciso de abrir a boca. Né? Todo mundo sempre falou isso. Aí o Jaime me viu dançando no Rod Run e falou, cara, você já pensou? Ele entrou no camarim, esse carnavalesco, eu já conhecia, que ele era super famoso no meio, eu adoro carnaval. Ele entrou, eu já fiquei, gente, é o Jaime Cesário. Foi um dos primeiros carnavalescos da Mangueira. Depois que ele saiu da Mangueira, entrou o Joãozinho 30, mas antes do Joãozinho 30 era o Jaime. E eu adoro as fantasias dele, porque ele é formado é engenheiro, né? E os carros dele são incríveis, né? São gigantescos os carros dele. E eu era fã, já era fã. E eu reconheci ele na hora. E ele veio conversar comigo. Você já pensou em destaque? Eu falei, cara, você já me viu sambando? Você tem certeza? Eu falei, os outros bailarinos dançam muito mais do que eu. E realmente, os outros dançam muito mais do que eu. Acho que eu sou muito mais performance do que bailarino. E ele falou, cara, mas você tem o que eu preciso. O seu carisma, o seu jeito de dançar e olhar para as pessoas é o que eu preciso. Você vai ficar num carro, não tem muito espaço. Então você vai ter que se virar num quadradinho e mostrar o samba enredo. A performance mesmo, isso, performance. Aí eu fui desfilar. Um cara de Ribeirão Preto, virei destaque do carro Abre Alas da Porto da Pedra. Foi 2 anos, tem outro vídeo também. Aí teve um outro ano que eu representei Lembra aquela música? Salve o navegante negro, que a Elis Regina interpretava? Eu fui personificar esse personagem, né? Era o navegante negro, que eu também saí de novo na Porto da Pedra. Só que o corpo não era meu. Era assim, o Jaime veio para mim, Du, você tem que pesar tanto, o corpo tem que estar assim, o cabelo assim, assim, assado. Tem toda a preparação, né? Personificar. Eu sou uma personificação. Eu digo que o corpo e aí não... você se preparou para... Ixi, preparo, não come isso, não come aquilo, treina todo dia. Eu parei de desfilar porque estou treinando. Ele falou, se o corpo não tiver... Não adianta. Não. Porque... Dá mais destaque, né? Sabe quantas Pontuação, pessoas... Isso. Tudo computa ali pra e escola. Tudo. Então tem que estar perfeito. O corpo tem que estar perfeito, o cabelo, o rosto, enfim, tudo. E se eu não estiver no padrão, eu não entro, porque atrás de mim tem uns 200 a 1.000 pessoas querendo fazer o que eu faço. Mas sabe o que eu queria? Um vídeo dele com o Rod Rana tocando, dançando, o Vitor. A gente tem aí? Que eu queria entrar em algumas coisas de palco com você, legal, pra gente legal. falar. Olha lá, vamos ver esse. Quando você desce, né? Isso. Olha lá. Isso.
Porque desde o início, quando a banda começa a tocar, eu já fico de olho no público, eu olho nos olhos, né, das Você já pessoas. sabe quem você vai puxar pra dançar. Ah, eu vejo quem tá animado, Duda, quem você tá nunca me soltando. puxou pra dançar. E olha que Como eu sempre assim? fiquei. Tô te devendo essa. Tá, porque eu sempre fiquei na frente Então, do palco do Rod Hanna ali, ó. Você então é a pessoa que eu não tenho que levar dançar embaixo, eu tenho que te levar lá em cima. Mas eu já dancei em cima com o Rod Hanna. Ai. Com você, inclusive. Do seu lado. Quando chamei a turma pra dançar, Quando foi a música Louco. Eu já gente, dancei. amo, Perdi meu amo. sapato. Porque eu pulei Conta que nem uma isso. louca. conta isso. Aí eu saí, eu não achava meu sapato. Onde foi parar meu sapato? Que eu fiquei Ai, pulando. adorei. Que nem uma E não tem louca. filme? Ninguém filmou? Tem. Ah. Inclusive, o Rodrigo disse pra mim que tá lá no computador dele. Eu tô falando de novo, porque eu até comentei isso com o... Ai, meu Deus, fugiu agora. Com... Nossa, gente do céu. Você é que nem eu mesmo. Ai. Aí, depois da pandemia piorou, viu? Eu? Nossa senhora, eu também. Eu te entendo. Depois, o Tony, gente. O Tony Nogueira veio aqui. Eu até comentei esse episódio que a gente entrou do Rod Hanna, que tá produzindo ele. Sim, sim, eu vi. Mas foi quando vocês fizeram aquele show no Tig Splash Park? Sim. Que era pra sair um DVD? Peraí, era você do lado da Paty. Era! A Patrícia que me colocou lá. Isso! Agora eu lembrei, você tava do lado da Paty, ali do meu lado. Dancei que nem uma louca. Ju, era você. Era meu sonho. Adorei. Duda, era Eu meu tenho esse sonho. vídeo. Ah, não. Então você me manda, porque o Eu te Rodrigo mando, ficou eu de tenho. me mandar. O Rodrigo não me mandou Eu até tenho hoje. esse vídeo. Se eu soubesse, já tinha enviado. Nossa, cara, deixa eu te falar que aquilo eu me realizei. Oh, foi Lembra o uma- frio que que- tava? Um frio. Gente, foi a noite mais fria em Ribeirão Preto. Foi. Esse é muito legal. O Ipanema Clube, que é a minha primeira professora de balé, que foi a Juliana, ela me convidou, ela faz um espetáculo. Ela convida vários estúdios de dança para se apresentarem lá. E eu fiz o encerramento. Aí subiram os professores para dançar comigo. Em volta são todos os professores que participaram, né? Que na verdade quem participou foram os alunos que estão ali embaixo. E só estavam os professores e coreógrafos na parte de cima dançando comigo. Ela falou, Du, no final, sempre aquela coisa chata, entrega a premiação, Ah, agradeço. vou fazer um Ela away falou, ali, né? Eu queria que você desse o que você faz na Agitar aula. um Aí eu fui. pouquinho. Ixi. Ninguém ficou parado. Não, né? não. Foi uma loucura. Ali atrás tinha mais gente nas mesas. Quem tava filmando, Mas isso acho é que era hoje minha o que cunhada. você traz para suas aulas, né, Isso, Duda? Que você isso. dá aula de dança em Essa Ribeirão desconto- Preto. E você tem essa pegada, esse ânimo. Eu vejo um pouco do que você publica, outras alunas suas também. Sim. E que é muito para cima a tua aula, assim. Eu digo que não é uma aula. Né? Eu falo, gente, não fala que é aula, fala que é uma festa. Eu sabe como eu me sinto quando eu estou no palco assim, ou na aula, como se estivesse numa festa entre amigos. Sabe como você está naquela festa de família, você está à vontade? Não importa se você está errando ou não, se está fazendo certo ou não, se o braço... Não há correções. É tudo sujo, porque é uma brincadeira. O sujo de falar que não tem preocupação se está errando ou não, se está certo ou se está errado. O corpo vai. Então a coreografia é fácil, tranquila, e você simplesmente dança. Aí eu fui aprendendo a perceber o tipo de coreografia, o tipo de dança que é muito fácil de se pegar. Então eu fui me especializando e acabei montando o meu estilo de dança. Que eu vi que era fácil, que as pessoas pegavam. E brinco também com os alunos, faço comercial de Olá, TV. que legal. Esse era comercial da Não Adianta Bater, eu não deixo você entrar nas casas pernambucanas. Aí eu brinco também, todo final de aula, eu faço isso com as alunas. Eu monto um comercial de TV, alguma outra brincadeira e taco. Porque não é só a dança. Há toda essa interação de papo, conversar, falar da vida, imitar alguma coisa que está rolando na TV. É isso. Eu adoro brincar. O povo fala assim, 45 minutos a sua aula? Eu falei, então, eu saí de academias de dança por causa disso. A aula é 45 minutos. A minha aula é 1h30, 2. É porque é muito envolvente, assim, no sentido de você não querer parar, né? Sim, sim. Então não tem como eu dar uma aula de meia hora ou 1 hora. Não. É só o aquecimento. Primeiro a gente chega, conversa, bate papo da gargalhada, dança, Ó, mas- para. E depois do final a gente quer bater papo, quer filmar. Agora me fala uma coisa. Diga. Esse destaque todo seu durante os shows, do palco, que é o seu carisma, a sua desenvoltura, né? Essa coisa de você se relacionar também mais com o público, quando você Sim. desce e tal. Você é muito assediado? Muito! Muito, Conte-nos, muito, conte-nos. muito, muito, muito.
tanto por homem, por mulher e por aí vai. Sempre foi. Quando eu desço está muito lotado, tem uns vídeos que eu devia ter colocado, né? Não sabia que tinha entrado, eu teria colocado. Tem uns vídeos bem engraçados, que são as minhas caras quando eu desço, quando é muito lotado. Que antes eu só pulava. Não, hoje eu peço para abrir o espaço. Sabe? Eu vi ali pra você poder dançar. Isso, e conseguirem filmar. Antes não, eu só descia. E aí você ficava no meio de todo mundo. Isso, no meio, ali. E as mãos estavam lá. Então minhas caras eram assim, ó. Ai, meu Deus. Olha, cara. As caras eram ótimas. A Nora fala que as minhas caras, ela percebia que as mãos Porque eram mãos pra todos os cantos eu não ali. sabia quem era. E a pessoa... Que jeito, no meio de todo mundo. Não, aí era isso. Aí em Camarim eu cheguei e recebi propostas de casais. Casal é o que mais convida, gente. Eu devo ter uma cara de muito safado. Devo ter cara de safado, porque a proposta de casais me convidando para sair é o que mais tem. Casal. Até hoje. Até hoje. Casais quer me colocar ali no meio. É trissal, né, que fala? É uma coisa assim. Mas você nunca... Não, já. Não sou esse santo, não, já saí com casais, sim, foi legal, foi divertido. Que hora tá passando o programa? Olha, tá passando a noite, mas vai ficar aqui, a pessoa assiste o que ela quiser. Sobrinhos não assistam. Olha, eu vou ver até o momento que vocês podem assistir. Família. Meus sobrinhos adoram assistir. Não, mas eles me conhecem já. A minha sobrinha fala assim: tio, eu não quero conhecer quem você tá namorando, porque não vai durar. Quando eu for perguntar se a pessoa vai na festa, já é outra pessoa que eu troco assim. Mas vamos lá, desses assédios. Qual que foi a proposta mais indecente que você já recebeu? Que você lembra? Nossa, Orlando. Hoje eu era para estar trabalhando na Disney. Mas a proposta incluía cama. A sentadinha no sofá, né? Isso, que o pessoal fala. Tipo assim, o cara ficou muito afim, mas muito afim. Era um show de um canal de TV, né? Um canal a cabo famoso de TV, que tinha Disney. E o cara trabalhava para Disney, em Orlando, né? E ele me viu e falou que eu tinha tudo a ver, né? Trabalhar na Disney, né? Que eles estavam contratando vários negros, né? E precisavam de mim ali, que eu tinha tudo a ver, que eu não precisava de falar nada, né? Os personagens ali, a metade não falam, só interagem com o público e dançam. Eu falei assim, cara, acho o máximo, mas quando vai ser isso? Porque eu tenho shows. Ele falou, você vai ter que sair da banda. Que é definitivo, eu tô te levando embora do Brasil. Isso no camarim, na frente do Rodrigo e da Nora, conversando assim comigo. Imagina a Nora. Na hora ela falou, filho, é meu. Desculpa, não vendo, não troco, não dou. Não é nem pensar. Se fosse uma temporada nas férias dele, tudo bem, mas tem contrato, é meu. Esse daqui me pertence, né? É Rod Hanna. Aí ela falou, não, Dudu, falando sério. Agora falando sério. Aí ele saiu, ela falou, se você quiser ir, é uma oportunidade maravilhosa, vá. Né? Aí eu falei, eu vou conversar aos poucos para ver, eu vou sentir. Mas aí a hora que eu percebi que era mais cama do que... Aí eu... não foi. Na verdade, não era só trabalho. Não, tinha... Mas qual que é a sexualidade hoje do Duda? Ixi... Você acredita que até hoje o povo pergunta, o que você é? Você é gay, você é bi, você é hétero? Eu falo, falei, gente... É porque já deixa no ar, né? Deixa porque até hoje eu não sei. A Paty rola de rir. Eu cheguei... É indefinido? E eu tive muito problema com maridos, né? Eu tive uma época bem safado de sair com mulher casada. Cheguei a levar um tiro na bunda. Tá brincando, Duda? Não. Porque o marido pegou? Pegou. E aí? Então eu deixava essa coisa no imaginário de gay pra não ter encheção de saco de marido querendo me bater. Então eu falava, ele é gay, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado. Aí o cara pegou. Ele deu um tiro na minha bunda. Mas hoje o Duda tá mais maduro ou continua a mesma coisa? Mais maduro, bem mais tranquilo, evitando situações perigosas. Mas eu tive uma fase muito safada, muito... A Paty pegou toda essa fase. Ela falava, Duda, pelo amor de Deus. Gente, a Paty penteado, viu? Quando ele fala. Nossa querida Paty, minha vizinha de frente, né? A gente morava de frente, quase não fechava as portas. Não, ele via tudo. Ela via tudo. Quem saía, quem entrava.
acompanha E devia depois todas. ela, Duda, você fez isso. Até os artistas famosos ela presenciou. Eu lembro que um dos artistas famosos, eu cheguei na fazenda da pessoa. Paty Panora. Paty, você não acredita onde eu tô agora? Ela falava, eu sabia, eu sabia. A hora que eu te vi você na abertura do programa da pessoa, eu falei, vai rolar. Pode falar o Não nome? posso. Eu namorei 4 pessoas famosas. 4. Mas não pode contar nenhum nome, Duda. Por quê? Porque era escondido? Não era que é escondido, eles não são assumidos. Não são assumidos. É, como gays. Não são assumidos. Então você já namorou homens também. Já sim. E já pegou mulheres. Muito, muito, muito. E hoje continua assim. Então, o lance da mulher é complicado, né? O homem, se ele está com outra mulher e a mulher vira para ele e fala assim: ah, vamos chamar uma outra menina, o homem vai adorar. Né? O homem vai querer ficar com 2 mulheres, ou eu e minha namorada e mais alguém. Mas raramente uma mulher aceita um cara que é bissexual. Entendeu? Ela quer um cara hétero. Raramente vai ter uma mulher que tem uma cabeça aberta que vai curtir isso. Então eu falo que o meu lance com mulher foi diminuindo cada vez mais, porque nem todas aceitavam. Eu sempre fui muito aberto, muito tranquilo, nunca escondi nada, mas também não sou do tipo que pega uma bandeira e não. Tudo muito tranquilo, deixa eu rolar. Aí quando a pessoa, eu falo, olha, não tem problema, aí tudo bem, eu saio. Aí eu falo, olha, não estou namorando, mas eu saio, fico numa boa. Mas quando a pessoa acaba achando que é dona, né, aí, tanto homem quanto mulher, quando começa a tentar, existe o namoro tranquilo, e aquele namoro possessivo que eu não dou conta. Eu sou muito livre. Não é libertinagem. Eu gosto de liberdade. Quando eu estou com alguém e eu fecho a relação, não existe traição na minha cabeça. Mas, por exemplo, você é adepto de um relacionamento aberto. Não, Não? não. Quando você tá com a pessoa, você tá com a pessoa. Ixi, eu não penso. Eu acho assim, uma pessoa já dá trabalho. Duas. Você cuidar ali, cuidar lá, Ó, Jesus eu dou amado. parabéns para quem dá conta. Eu não dou conta de uma, imagina 2. E eu tenho o último famoso que eu namorei, gente, uma pessoa, Deus grego. Ele era inseguro comigo. Eu coloquei ele na frente do espelho e falei, olha com quem eu estou namorando. As redes sociais bombam. Todo mundo te deseja, tanto homem quanto mulher. E o ciumento é você. Eu falei, Tinha que ser o inverso, por exemplo, né? não é? Eu sou conhecido, você é o famoso. Eu sou conhecido. Ele falou, Du, você tem que ter ciúmes, você tem que ter insegurança, porque você não tendo, me deixa inseguro. Edu, eu vou para a festa Town em Miami. Ah, tá, divirta-se. Você não me liga, você não fala nada, eu volto, você não pergunta. Isso na cabeça de qualquer pessoa vai ser, o cara tá aprontando, né? Na verdade, tá tipo assim, pode ir, filho, que agora, opa. Tem que ter um ciúme natural ali, né? Uma preocupação, na verdade, tá tudo bem, né? Sim, que é o normal. É, o cuidar, né, Duda? Cuidar do que tá comigo ali, né? Eu não tenho. Eu tive. Depois de uma decepção amorosa muito... A gente cria traumas, né? Tem pessoas que criam, quando criam traumas, são pro resto da vida. Eu criei um trauma pesadíssimo de uma rejeição. E depois disso eu percebi que pegar no pé não adianta. A pessoa quando vai aprontar, ela vai aprontar de qualquer jeito, gente. Desculpa. Pegando ou não no pé. Não adianta. É assim, eu deixo pro destino. Tiver que ser, vai ser. Eu vejo como livramento. A pessoa aprontou, tchau. Todo mundo fala. Eu coloquei esses dias no YouTube falando sobre isso, né? Que eu também já fui tóxico. De ter muitos ciúmes, de pegar no pé. Que eu fui problema em várias relações. Que hoje eu não quero mais isso pra mim. Assim, vai acontecer naturalmente quando você encontrar a pessoa certa. Seja ela homem ou mulher, né? A gente vai se encaixar. Vai ter os ciúmes normal que todo mundo tem, mas não vai ter aquelas inseguranças e as dores de cabeça que muita relação tem. Muita gente finge que a relação, você vê na rede social, todo mundo está se amando, Maravilhoso. todo mundo é feliz. Mas no dia a dia mesmo ali, né? Existe briga, existe traição. Muita gente abre relação por causa disso, porque sempre não vai aguentar. A sexualidade de alguém, o fogo, como a gente diz que a pessoa tem, é maior. E vamos ser sinceros. Amor é uma coisa, sexo é outra, totalmente diferente. Amor e sexo juntos são ótimos, mas não são a mesma coisa.
Só que é muito difícil separar essas duas coisas. Você não ter ciúmes do sexo da outra pessoa. Eu tenho, lógico que todo mundo tem. Mas não é a mesma coisa. Agora, os casais que conseguem separar isso, estão felizes. Ah, minha namorada saiu com outro cara. Ah, nós saímos juntos com uma menina, chamamos outro cara. Quem consegue se desprender disso é maravilhoso. Eu não consigo, Eu- não. Imagina, eu nem pensar. Jesus amado, eu sou totalmente... não consigo. Eu tentei, eu já tentei, mas não dei conta, não. Então, quando você está se relacionando, Sofri. é você e aquela pessoa. Eu não tenho histórico de traição. É muito legal quando amigos meus, ou ex, né, tanto mulher como homem, vão falar de mim para outra pessoa. Falou, Eduardo, devagar, quase parando para trair. E não trai. Mas não trai mesmo. Mas se você trair uma vez só, Acabou. ele não tem volta. Ele vai ser seu amigo, como eu sou amigo de todo mundo que eu namorei, tanto as mulheres como os homens, sou amigo de todo mundo. Não brigo. As minhas sogras continuam sogras, sogros, chamo, vou na casa deles. Eu vou na casa de praia das minhas ex-sogras. Sou chamado de filho dos meus sogros. Que eu mostro, eu sou esse, eu sou transparente. Falo tudo que penso, educado, tem que ter um filtro, lógico, mas eu não consigo ter uma relação aberta. E hoje, como é que está o coração do Duda? Eu tô começando a me apaixonar. Eu saí de uma relação tóxica, muito tóxica, com alguém muito simples. Aquela coisa de pessoa bem roceira, que eu nunca tinha namorado alguém tão simples, sabe? Sem vaidade nenhuma, mas bateu afinidades, mas todo mundo fala que quer namorar, tô apaixonado, eu te amo. Aí não vamos ver ele depois, né? Os atos têm que combinar com o que você fala. Não adianta você falar eu te amo, mas passar a primeira pessoa bonita, você correr atrás para querer ficar. A atitude é muito mais do que palavras, né? Então palavras não me comovem, não, sabe assim, eu não acredito muito. Eu acredito em atos. Quer saber quem você tá de verdade? Sai na balada, no meio de gente bonita, ou tem uma primeira DR. Na primeira discussão, você vai entender se você realmente gosta daquela pessoa. A gente só conhece o ser humano quando a gente briga. Todos os meus melhores amigos, a gente brigou de se xingar, mas a gente não se humilhou. A gente só ficou nervoso e a gente se perdoa no dia seguinte. São os meus melhores amigos. Pessoas que eu briguei, que eu vi o que a pessoa é na hora da briga. Tanto quanto eu namoro, na família, as pessoas que eu tenho amizade, que eu chamo de irmão, são pessoas que eu realmente bati boca, que discutimos, coisa normal, e não viramos a cara. Mas as pessoas que me humilharam, fizeram mal para mim, não estão mais na minha vida. Então é isso. Eu não gosto de relação aberta, relação fechada. Conheci alguém agora nas férias do Rio de Janeiro. Eu ia passar uma semaninha, fiquei quase um mês. Faz tempo que era para estar aqui com você. Verdade. Porque eu quase não voltei do Rio de Janeiro. Meus irmãos... agora eu entendi por que ele foi ficando. Agora tá explicado, viu, gente? Lá tem esses carnavais fora de época, né? Que são maravilhosos. Gente, em um domingo eu fui... Em um domingo, isso só começou na sexta, sábado e domingo. Em um domingo eu fui em 9 blocos de carnaval. Nossa. 9. E um desses... rolou. Mas vamos ver, ainda é tudo muito cedo, nos conhecendo ainda. Vamos Você ver é fácil para virar página, por exemplo. Fechar um ciclo e abrir outro. É assim, ó. Eu falo isso, gente. Hoje eu choro. Hoje eu coloco a música da Elis Regina atrás da porta, a música da Adriana Calcanhoto, eu quebro, rasgo tudo, me humilho. Hoje eu vou me acabar. Amanhã... Nem lembro o nome. Hoje eu choro tudo que tem que chorar para não chorar nunca mais. No dia seguinte, eu esqueço o nome. Eu esqueço o nome. Sério? É fácil, rápido, e já tô com outra pessoa. Nem se a pessoa for para ficar uma semana só, mas já fico com outra pessoa só para mostrar que, olha, passou, já foi. A fila andou. Andou e rápido. Não, é tipo assim, eu acho que todo ser humano tinha que chorar por coisas reais, legais, do tipo, legais não, tipo, seu filho... Coisas maiores. Seu pai, sua mãe que adoeceu, um amigo, seu cachorrinho. Agora chorar por alguém que não te ama ou te traiu. Que não te merece. Não, né, gente? Não, gente, amor próprio, não. Eu nunca mais choro por alguém que não me mereça. Duda, você já teve depressão? Já. Já. Eu tava no Rod Hanna. Quando eu comecei a me sentir velho, quando começou a entrar bailarinos novos, quando eu achei que eu já tinha passado e eu não sabia mais o que eu ia fazer da vida.
eu comecei a entrar em depressão porque eu vi que eu não cabia mais ali. Foi na época dos musicais, que quando começou, o Rod Hanna começou a ficar super profissional, já era, ficou mais. Então começamos a contratar pessoas que já estavam no mercado, trabalhando com famosos, que fizeram carreiras internacionais, bem antes da gente. Então eu comecei a me sentir pequeno naquele meio. O que eu estou fazendo aqui? Todo mundo era muito profissional e eu não era. Eu tive todo um tempo para me profissionalizar, para correr atrás de dança, fazer técnica vocal, e eu não fui, porque eu estava trabalhando. Eu achei que eu estava fazendo já estava ótimo, só que não, é aquilo que eu te falei do Michael Jackson. Não para, né? Não pode parar, você tem que viver estudando, tem que se aprimorar, e eu não fiz. E começaram a contratar pessoas. E esses profissionais me olhavam com o olhar do tipo, o que esse cara está fazendo aqui? Ele está me atrapalhando. Já vinha com aquele ar mais de Quê? superioridade. Nossa, nem conversavam comigo. Demoraram para acostumar comigo. Tipo assim, eu era incômodo. Esse cara demora para pegar a coreografia, esse cara erra muito, esse cara não combina com peça teatral, não combina com musicais. Era isso, eu não combinava com o contexto novo do Rod Hanna. Eu achei que eu tinha que sair, que era o momento de eu sair, que agora o Rod Hanna é isso. Aquilo que eu fazia foi legal, mas agora está na hora de eu sair como muita gente saiu. Aí eu caí em depressão. E como é que você saiu da depressão? Olha, eu cheguei a ficar muito magro. Muito magro. Não conseguia mais me relacionar com ninguém. Fiquei um chato. Tentei suicídio. Sério? Feio isso, né? Perigoso, né? Muito. Tentei. Eu fiquei muito mal. Mas você chegou a fazer o ato em si? Alguém te ajudou? Como foi? Sim, a Paty, o pai da Paty. Família da Paty que cuidou de mim. Se não fosse a Patrícia Penteado, eu estaria morto hoje. Poxa, dona. O famoso artista louco, né? Que pega a bebida alcoólica, mistura com medicação e vai dormir. Tipo, cansei. Passei mal. A Paty percebeu, me levou para o hospital. E o pai e a mãe me cuidaram de mim durante uma semana em casa. Viraram meus pais. E a Paty falou, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. E foi a Patrícia que foi me levando para a TV, me ocupando a minha cabeça, mostrando que eu tinha outros talentos, que eu podia fazer outras coisas, que aquilo não era o fim. Porque as humilhações que eu estava passando, né, na banda não poderiam me transformar naquilo que eu estava me transformando. Que o Rodrigo e a Nora me adoravam, sempre me valorizavam, que eu estava vendo coisas demais. Que não era porque os novos profissionais que estavam entrando me humilhavam, né, que eu tinha que abaixar a cabeça e achar que eu era menos. E aí eu comecei a fazer TV. Virei repórter da Paty, comecei a fazer reportagem de rua, entrevistar outras pessoas, virei produtor dela, trabalhei na produção, né, fazendo edição, enfim. Aí eu me ocupei. Aí eu comecei a ver um outro Duda, que eu era capaz de fazer outras coisas. E continuei na banda, quieto, sem ninguém saber de nada. Nossa, não comentamos o assunto. Eu fui comentar do assunto anos depois. A banda inteira ficou assustada que eu quase morri. Porque eu caí em depressão. O Hold, o cara que cuida lá, sempre falou assim pra mim, Du, você não é triste? Você sempre tá sorrindo, você não tem tristeza? Eu falei, Bento, eu acho que eu me fecho numa bolinha minha que eu evito coisas ruins. Eu evito relacionamento ruim, eu evito pessoas com caráter duvidoso, eu não saio em locais da qual não combinam comigo. Eu acho que por eu evitar muita situação, eu não tenho problemas, eu não tinha inimigos. Tipo assim, você odeia alguém? Alguém te odeia? Eu falei, se odeia, eu não sei. Eu evitava conflitos, sabe? Tipo, eu odeio essa pessoa. Eu ficava chateado com as pessoas por não gostarem de mim, que eu não entendia o porquê. No entanto, que quando aconteceu, eu assustei. Que eu era sempre adorado por todo mundo, sempre valorizado. E de repente eu me tornei um incômodo. Aquilo foi pesado para mim. Muito mais do que o lance das ruas. Porque eu estava acostumado a ser bem tratado. Mas hoje tudo muito, muito bem resolvido. Graças a Deus. Hoje, tranquilo. Se alguém me humilha, tenta falar alguma coisa para mim, eu dou risada. Falo,
filho. Quer dizer, foi um processo Eu tô anos luz na sua frente. que você passou, mas que também serviu como um aprendizado, Mais um né? Para um aprendizado. Sim, amadurecimento, sim, para você entender, aprender a lidar, né? sim. Porque, por exemplo, você nunca tinha tido rejeição nesse formato, né? Então, quando veio, te pegou um pouco, mas aí você superou, você Sim. aprendeu e hoje você sabe lidar com isso mais tranquilo. É, Porque faz parte da vida, sim, né? foi a segunda rejeição da minha vida, né? A primeira foi o pai não aceitar eu ser como eu era. E todo mundo fala, seu pai me mandou embora porque era homossexual. Eu falei, a família nem sonhava, nem eu sabia que isso existia na época, né? Ele só não aceitou eu falar com pessoas que não cabiam no que hoje o povo fala, a família tradicional brasileira, né? Essa hipocrisia que, ser da família tem que ser a pessoa... Não. Eu não podia conversar com alguém que não fosse, como todo mundo diz, da famosa família tradicional brasileira. Então tinha que ser o exemplo, que a família dele era o exemplo. Ele era todo correto, minha mãe também. E por que eu tinha que conversar com pessoas que não combinavam? Você não era ele, Não é? né? E quando que seu pai voltou na sua vida? Porque a gente comentou lá atrás, sim, né? Que você morou na rua 3 anos, aí você voltou a trabalhar, fazer sua carreira, que quando você reencontrou seu pai, você tinha conquistado muito mais coisas, até mesmo materiais, do que ele. Como é que Sim. foi esse reencontro, esse acerto aí de contas, vamos dizer? Não foi de contas. Meu pai e minha mãe estavam brigando muito. Né? Brigando muito, aquelas brigas de casal que eles sempre tiveram, né? Minha mãe sempre muito bonita, meu pai também era muito bonito e os dois eram ciumentos. Bonitos e ciumentos. Os dois saíram da noite, ela parou de cantar, ele parou de tocar por causa de ciúmes. Ela era muito assediada, pensa, uma nega loira. E o meu pai, né, com aquela cara de europeu negro, os dois assediados. E os dois brigavam por ciúmes. E continuaram brigando até o final da vida deles. Se amaram até o final da vida deles. Mesmo separados, eles se amavam, mas eles não combinavam, brigavam demais. Demais. Até um ponto que eu cheguei e falei para minha mãe, eu sei, mas agora deu. Os filhos não aguentam. O amor não era o suficiente. Não. Os filhos não aguentam mais essa briga. Vocês já estão velhos. Está na hora de vocês viverem uma vida tranquila. Aí minha mãe se separou, me ouviu, separou do meu pai. Meu pai foi ter a nova esposa dele e minha mãe continuou solteira. Aí nisso eu estava andando na cidade, centro da cidade, onde eu dormi, né? Fui fazer compras e uma mulher me chama. Eduardinho. Eduardinho? Falei, gente, para chamar de Eduardinho. É alguém muito próximo. Eu olho meu pai parado e a nova esposa dele. Uau. Foi o reencontro ali. Isso. Eles no centro da cidade, ali na Praça 15. Boa tarde. Ele, boa tarde, filho. Posso chamar de filho? Eu falei, pode, pai, pode sim. A gente pode conversar? Ela falou, queria muito que vocês conversassem. Eu fui, sem problema nenhum. Aí ele falou, por que você nunca me procurou? Eu falei, porque você me mandou embora. Eu achei que você ia voltar. Eu falei, eu fui criado pelo meu avô, um dos homens mais orgulhosos que eu conheço. Você acha mesmo que eu, criado pelo seu pai, eu ia fazer o que você queria? Já não deu para você perceber que eu não sou você, eu não posso ser igual a você? Ele falou, filho, hoje eu sei. Ele já tinha entrado numa religião, já tinha uma outra cabeça. Ele já era um outro homem, era um homem de paz, totalmente diferente. Eu não bebia mais, né? Que pena que foi, depois se separou da minha mãe, né? E a gente foi conversando, se encontrando, comecei a frequentar a casa dele, a nova casa dele, virei amigo da esposa dele e dos novos filhos dele, né? E ficamos super bem. Aí eu comprei um spa em sociedade com um amigo, né? Eu estava com uma grana parada e ele estava precisando de emprego, ele era médico. E eu falei, e depois do Rotiano, o que eu vou fazer da minha vida? E montamos esse spa, né? Da qual quando vinha artistas de fora, a gente brincava que era uma pequena casa de caras. Lembra quando a revista Casa tinha cara de caras? Eu tinha uma casa quase igual aquilo, ali perto da IPTV. Sério? Era uma casa, quando vinha Adriana Galisteu, entre outros artistas para Ribeirão Preto, não ficava em hotel. Porque você já conhecia, você convidava, não, Eu fica falava, aqui. fica em casa. E aí eu não cobrava nada, eu só fazia propaganda. Se eu puser Claro, da sua marketing, imagem, né? Os artistas ficavam em casa, não pagavam nada, comiam e bebiam. Aí levava outras pessoas, que a casa era gigante, tinha vários quartos, e eles ficavam em casa. Né? E a gente ganhava muito dinheiro com isso, né? Mas é a mesma coisa, depois eu entro sobre o assunto de não investir, de não cuidar, o de sempre, né? Eu sempre cometo o mesmo erro, tem que parar com isso.
E aí o meu pai começou a frequentar em casa, viu que eu estava bem, que além de dono de Espara, tinha um apartamento aqui na Avenida Portugal, maravilhoso, né? Carro importado, tinha uma vida melhor do que a dele. E aí ele falou, foi bom ter te mandado embora. Eu falei, sim, por isso que eu te perdoo. Se você não tivesse mandado embora, eu não sei o que eu ia ser hoje em dia. Foi a melhor coisa que você fez. Muita gente diz, você tem raiva do seu pai e da sua mãe? Não, eu agradeço. Porque se eles não tivessem feito... Tem uma história do lance da vaquinha, né? Do cara que tinha vaquinha, sempre reclamava da vida. Ele só vivia do leite que ele vendia. Mas só reclamava da vida. A vaca era a vida dele. Ele só ganhava dinheiro do leite que ele tirava da vaca. E ele sempre reclamava para o vizinho. Só que ele não corria atrás de nada. Aí um dia o vizinho foi lá e empurrou a vaca. Matou a vaca, né? Essa história assim. Aí o cara começou a se virar e foi fazer outras coisas. Então, o meu pai foi o cara da vaca. Ele empurrava minha vaquinha para eu criar pernas e coragem de fazer outras coisas. Seguir, né? Ver que você tem capacidade, tinha, né, na época, a capacidade para fazer o que você quisesse. E a minha mãe depois foi conversar com ela também. E ela falou, filho, os seus outros irmãos precisavam de mim. Você não. Você nunca reparou. Eu nunca te acordei de manhã para ir para a escola. Você já cozinhava aos 5 anos de idade. Você sempre se virou. Você não precisava de mim e do seu pai, praticamente. Você sempre foi muito esperto. Você já era um adulto criança. Você nunca apanhou, nunca foi chamado a atenção, nunca deu trabalho. Os seus irmãos eram crianças normais que precisavam de mim e do seu pai. Eu te procurei de uma certa forma assim. Eu não te achei. Né? Porque eu não estava mais ali na praça, eu não estava em outro lugar. E aí eu falei, ele está vivo. Se estivesse morto, a gente ia descobrir. Aí um amigo meu falou que você estava trabalhando depois. Eu falei, então ele está vivendo a vida dele. E eu deixei você seguir sua vida. Mas eu vi que não ia dar certo você voltar para cá, porque você e o seu pai não combinavam. E eu precisava de um homem para me ajudar a criar os outros filhos. Eu não podia brigar com o seu pai, que eu tinha mais 4 filhos para cuidar. E o filho que menos precisava da minha ajuda, eu deixei o mundo seguir. E eu sabia que você era uma pessoa correta, que você não ia usar drogas, que não ia roubar. Eu já conhecia a sua índole. Você foi criado por 2 pessoas que eu sou apaixonado, que era a sua avó e seu avô. E eu sabia que era o mesmo sistema que você ia seguir aquilo. Que você não se corrompe, você não se deixa levar. Você é firme na sua decisão. No entanto, quando o seu pai falou uma vez só, a porta da casa, você mentindo, né? Aquela coisa. E você saiu. Você não chorou, você simplesmente saiu. Eu olhei para a cara do seu pai, tipo assim, tem certeza? Ele não vai voltar. Ah, volta. Não sabe fazer nada da vida, ela falou. Ele sabe. Ele não depende da gente. Esse não volta. Ele falou, volta. Ele falou, você vai buscar o seu filho que ele não volta. Aí ele falou, um mês depois ele não vai voltar. Ela falou, não. Aí não voltei. Ô, Duda, e pra gente encerrar, como é que você se imagina daqui a uns 10 anos? Hoje você, assim, vamos falar aqui, 30 anos na dança, né? Você se imagina por mais muitos anos dançando ainda ou você tem outros planos? Tenho outros planos. Eu queria muito uma carreira solo, você acredita? Até hoje eu sonho com uma carreira solo. Mas de... Cantando. Cantando? Tem Que legal. músicas que eu fiz com outros amigos, né? Devia ter trazido esse vídeo, né? Então, eu sou compositor, tem músicas maravilhosas. Todo compositor vai falar isso, né? Mas são músicas maravilhosas que eu queria colocar. Né? Aí o povo falou, vende para alguém, dá para o Rod Rano. Não, eu falei, eu quero cantar as minhas músicas. Eu quero cantar a minha verdade. São minhas? E são histórias minhas, coisas que eu passei. Que falam assim, por que tal artista não faz mais sucesso? Porque ele não é mais o mesmo. Ele não vai escrever mais. Lulu Santos, entre outras pessoas que a gente conhece, fizeram sucesso porque eles contaram da vida deles, o que eles passaram. Então é uma verdade. Então, as grandes composições dele, tirando a Elis Regina, que cantava músicas do Milton Nascimento, que eram coisas que ele viveu, né? Milton Nascimento, grande compositor, entre outros, aquilo era a verdade dele. Quando você canta a sua verdade, é sucesso garantido. Então, tem essa coisa que se eu cantar a minha verdade, futuramente vai ser sucesso. Então, você pensa numa carreira solo. Antes de sair do Rod Rana, até mesmo manter o Rod Rana, que você pode manter as duas coisas, né, paralelas. Penso sim ter uma carreira solo. Mas o que eu queria mesmo é ter um espaço do Da Costa, que é o DWX, né, que é a abreviação do meu apelido. O povo fala assim, o que é DWX? Que é Duda, D de Duda, W, porque eu não coloco mais o U. Né? No lugar do U, fica o W. E o X, que eu falo que a minha aula é uma grande experiência, que é Duda Experience.
DWX. Então eu queria ter um espaço meu. Futuramente, ou com sociedade, ou eu abrir um espaço meu onde eu pudesse alugar as salas para qualquer outro professor, qualquer outro tipo de evento, e eu dar as minhas aulas. Eu queria ter um espaço do Da Costa. Olha aí, talvez agora... Esse é meu sonho, que eu me vejo dono de um espaço onde as pessoas possam ir dançar, se divertir, beber, comer, sabe assim, um espaço para as pessoas interagirem. Experiência. Isso, essa experiência. É o meu sonho. Legal. Esse. Duda, obrigada pela sua Eu que participação. agradeço. Gente, eu adorei. Que bom! Conhecer um pouco mais da sua história. Reikianos! Reikianos! Adorei. E conhecer um pouquinho mais você fora dos palcos, né? Sim, Porque muita sim. gente tem certeza que está assistindo, conhece o Duda nos palcos. Sim, Então hoje nós sim. falamos um pouco do Duda pessoa, também profissional, carreira, perrengues, né? Poucas pessoas sabem desses perrengues todos. Acho que essa é a primeira. Com certeza você foi a primeira pessoa, vai ficar na história. Olha. Sério, que entrou nesse assunto. Nunca tínhamos falado sobre isso. A Paty falou por cima, assim, que eu não cabia também no dia do programa que ela comentou, mas a única pessoa que realmente falou da minha vida desde o início. E é gostoso, né, você. Duda? Até para bom, você bom. mesmo, para você recordar, assim, Sim, passa um filme na cabeça, porque olha tudo que você passou, sim, o que você conquistou, e dos projetos que você tem, os sonhos que você tem, tantas coisas que estão por vir ainda, né? sim, que assim seja. Que assim Porque seja. eu fui moldado na rua, praticamente. As pessoas, os desconhecidas que foram gostando de mim, me indicando, eu falo que eu não procurei ser o que eu sou. O destino Te levou, me né? levou, Te moldou. me ali. moldou e eu fui. Tipo assim, ter bom senso. Eu tive a noção do que é certo e do que é errado. Isso é importante, Porque né? muita gente culpa o pai e mãe. Ah, foi por causa do pai e mãe. Não, gente. Você pode ter uma família de 15 pessoas. Todos vão ser diferentes. E nem sempre é culpa do pai e da mãe. Quando a pessoa é torta, desculpa, ela vai fazer coisa errada e vai achar que é certo. Quando a pessoa percebe o que é certo ou errado, tem bom senso, ela vai seguir o caminho certo. É isso aí. E quem seguiu o caminho errado e lá na frente se arrependeu, tem jeito de voltar atrás. Sempre, né? Tem redenção. Sempre é possível consertar um erro. Sempre. Eu consertei vários erros. Tem gente que sempre vive a culpar. Ah, meu namorado sempre me traiu, sempre aprontou, ele é o tóxico. Eu também já fui o tóxico, eu também já aprontei, eu sempre já fui errado, eu também já falei mal de alguém que eu não devia ter falado, pedi desculpa. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus erros, mas eu sei o que é certo ou errado. Eu volto atrás. É isso aí. Obrigada pela sua participação. Adorei. Beijo. Gente, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.